Esse é o podcast Aquele Ditado. O seu podcast de entretenimento, cultura pop, memes favorito. E aqui no podcast você tem muita frescura, tem muita viadagem, tem muita briga, tem muita treta. Eu tô aqui com a Gabs, que também é conhecida como a psicólica de Taubaté. Eu tenho aqui também a Pris, que é a nossa sapatão caminhoneira, vrum vrum. E eu sou Guigo, eu mesmo, a pessoa mais linda desse podcast. Vale dizer, se você está entrando aqui de primeira agora, caiu de paraquedas, é bem simples. Primeira coisa que você tem que fazer é já seguir a gente aqui nessa plataforma de streaming que você está ouvindo a gente. O Aquele Ditado está disponível nas plataformas de streaming Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcasts. Eita, pera lá. Não esqueça também que a gente posta o episódio no YouTube, hein? Então vai lá, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, com todo mundo que você conhece. E marque a gente. Corre, segue a gente nas nossas redes sociais. Como Facebook, Twitter e Instagram, @podcast Aquele Ditado. A gente sempre está publicando conteúdos, inclusive antes mesmo do episódio sair nas plataformas de streaming, a gente está soltando um trailer lá, que é como vocês vão ficar sabendo sobre o tema que a gente vai falar. Você descobre o convidado da semana, se tiver. Os episódios saem toda segunda-feira, eles são semanais. Então bora começar logo essa bagaça. How to play DJ! Bem-vindos ao podcast Aquele... Ditado! Ai, meninas, e aí? Como é que vocês estão nessa semana, hein? Conta pra elas. Tudo ótimo, tudo muito bom, tudo uma maravilha, tá perfeito, amando, adorando estar aqui. Nossa, que desânimo. E você, Pris? Tô bem. Tô tranquila. Então tá bom, a gente pode terminar esse podcast por aqui. Foi um prazer conhecer vocês. Beijos. Beijo, na gente. direita. E é isso. E é isso. Eu também não tô com muita animada, não vou mentir. Porque eu tô assim, desde anteontem, toda cagada. Gente, eu tô toda cagada, literalmente. É dor de cabeça, é dor no corpo, é assim, fraqueza. A gata tá bichada. Não tô com Covid, não me enganem, mas eu tô toda cagada. Provavelmente é minha sinusite. E aí, a gente tá se reunindo aqui hoje pra falar sobre o quê? Sobre o Sobre quê? saúde. Sobre o quê? Me respondam. Sobre saúde mental, né, gente? É um assunto muito importante, principalmente nessa situação de pandemia que a gente tá vivendo, né? Ainda com o desgoverno que a gente tem. Não quero falar disso, não. Vamos falar da Bíblia, das leituras que vocês andam fazendo da Bíblia, se todo mundo já leu o Salmo 25. Acho que é mais proveitoso do que falar sobre saúde mental nesse momento, né? Eu quero falar sobre saúde mental porque eu tenho formação em medicina na Brooklyn do Ibirapuera. Então tá, vai falando daí enquanto eu vou saindo. Beijo. Ai, coragem, viu? Muita coragem. Não, mas agora falando sério, a gente veio aqui hoje para falar sobre saúde mental, sobre autoestima. Não é nada técnico, é a gente, como vocês já conhecem, a gente falando com base nas nossas experiências, conforme a gente acredita, enfim, em nós, é nozes. Porque o podcast Aquele Ditado somos o quê? Nós somos nozes. O podcast Aquele Ditado somos Ai, nozes. tá bom. Ela tá muito confusa hoje, tá? Como vocês puderam perceber. Vocês estão vendo que a autoestima dela tá delirante. E que, como vocês também puderam perceber, a saúde mental dela tá um pouco Tá em comprometida. dia, né? Tá em Então dia. vamos fazer o seguinte, roda a vinheta que eu quero terminar isso logo, que eu tenho que fazer a unha hoje. Peraí, essa foi a introdução? Não, mulher, não, corta, exclói. Cadê a vinheta? Tá bom, vamos lá. Vamos começar. 3, 2, 1, vai. Pera, posso sugerir uma coisa? Pode, com certeza. Ó, eu vou fazendo, vocês vão falando. Eu ia fazer essa sugestão. Peraí, vamos lá. Olá. Não era pra ser assim, não. Tô sentindo que eu tenho que fazer de novo, tô esquecendo alguma coisa. Calma aí. Me perdi. Ai, é difícil. Ai, meu cu, segue o baile. Toca o programa, que eu tô cheia. Nós que lutes. Tá,
então vamos lá. Vocês querem falar sobre saúde mental? É muito fácil você falar sobre saúde mental. Eu queria ver se fosse na sua família, sabe, Luciana? É muito É fácil isso. vocês quererem falar sobre saúde mental quando vocês estão com a saúde mental em dia. Eu queria ver se não tivessem. Nossa, eu disse tudo. Nossa, disse nada, porque quem é que tá com a saúde mental em dia? Quem é que tá Ah, com a saúde mental em dia? Só se for você. Porque não, eu Ah, eu mesma, sempre, com certeza. eu eu estou. nunca estou. Eu ultimamente, se bem que assim, eu não posso reclamar, já estive pior. Nesse momento eu estou numa fase em que eu estou muito hedonista, então eu estou numa fase muito cuidando de mim, querendo saber do eu, preocupado com a minha resolução dos meus problemas, tentando não surtar, tentando ficar tranquila, reavaliando as coisas e tal. Então eu tô bem zen. Bem zen. Mas também tô zen, mas tô doida pra dar um tiro na cara de qualquer filha da puta que aparecer. Simples assim. Nossa. Terminamos Meu aqui o Deus. podcast, aquele ditado. Um beijo a todos Com vocês. ela saindo Com a, presa, né? com a sirene de polícia Algemada. de fundo, É ela bem isso. amarrada numa camisa de força. Tá, mas vamos lá então, porque senão a gente vai ficar nessa palhaçada, e o que o povo quer saber é, cadê o psicólogo que vai avaliar o que a gente tá falando aqui? Não tem, tá bom? Se você tá esperando um psicólogo, então você vai atrás, porque aqui não tem, tá? Tem. Ou você pega esse podcast, envia pro seu psicólogo e já fala, ajuda doutor eles, pelo amor de Deus, aí já ganha uma terapia grátis. Gata, eu acho que do jeito que a gente tá, é mais fácil a gente ajudar o psicólogo do que ele ajudar a gente, porque Misericórdia. tá babado. Mas, vamos lá, né? Da Vamos. polêmica, ela. É, Vamos centralizar o assunto aqui, vamos tentar trazer pro meio da mesa e vamos lá. Qual é o problema que vocês estão encontrando Com uma, com maior? uma questão, com uma questão primeiro. Quando foi que vocês viram na vida de vocês que vocês perceberam que vocês tinham perdido a saúde mental pela primeira vez, assim, que vocês perceberam que tinha alguma coisa de errada? Vocês ai, lembram cara, quando foi esse momento? eu lembro. Eu lembro, é uma coisa que eu carrego na minha vida, assim, anos e anos. Eu acho que o primeiro transtorno, assim, pra mim foi a minha mudança. Eu tinha, acho que uns 4, 5 anos. Eu morava em Osasco e eu era pequena. Eu tinha muitas pessoas em volta de mim que me amavam. Sempre minha mãe disse que vizinhos e vizinhas em casa pra ficar comigo, pra me dar atenção. Então, tipo assim, eu sentia que eu era muito amada pelos vizinhos, pelos amigos, assim, de familiares, na creche e tal. E quando foi que a gente se mudou pra Cotia, pra Calcaia, foi um baque pra mim, primeiramente. Era um lugar totalmente desconhecido, um ambiente social, assim, totalmente diferente. E a gente mal chegou e meu pai sofreu um acidente de carro. E a gente teve que ir às pressas pro posto, que a gente não sabia nem aonde era direito. Eu era pequena, minha mãe teve que lidar com todas as situações. E eu vendo aquilo tudo, tipo, foi o primeiro baque, que, tipo assim, na minha memória até ficou gravado, anos que aquele lugar não era pra mim. Não era pra mim, eu tinha que ir embora daquele lugar porque ficou muito gravado isso, dessa experiência inicial. Tanto que depois, quando meu pai faleceu, a primeira oportunidade, quando a gente teve, a gente voltou para Osasco, por conta da lembrança boa que eu tinha daqui, dos amigos, vizinhos que tinha aqui. Passou anos e anos e voltou. E é uma coisa assim que eu sinto que foi o primeiro baque, porque disso diante, toda a minha vida, eu passei lá, eu me senti infeliz. Me senti infeliz. E conforme foi acontecendo coisas, né, chatas, só foram reforçando que eu precisava ir embora dali. E é isso. Passada que Cara, ela já chegou com uma experiência assim pesadíssima, né? ela veio Com assim, os... com os traumas, né? Já vem É. trazendo trauma que é pra gente ficar sofrida mesmo. Eu não lembro quando foi que isso aconteceu, quando foi que começou, porque eu não lembro nem o que que eu comi ontem. Pra ser muito sincera, eu não lembro nem o que eu comi ontem, então eu não lembro qual foi. No entanto, eu tenho uma filosofia de vida que é o lance de. Para algumas pessoas isso vai parecer fuga, né? Fugir dos problemas, mas para mim é muito mais um lance de olhar para frente, olhar para frente, olhar para frente. Quem olha para trás só tropeça. Então eu não tenho muito costume de ficar reavaliando esse tipo de situação na minha vida. Tipo, o que aconteceu, aconteceu. Se eu tô viva é porque eu superei, é porque eu passei por cima e segui e bora para mais.
Óbvio que antes de tudo isso tem sempre uma autoavaliação, uma autoanálise, ver o que ficou machucado antes de deixar todas essas bagagenzinhas para trás e seguir em frente. Até porque é aquele ditado, né? Se você está sujo na lama, não é chafurdando a lama que você vai sair dali limpo, né? Eu acho que você tem que sair, olhar com distanciamento para tudo que você passou e seguir, e não ficar ali. Então, de verdade, muita coisa que eu já passei, eu tirei só o aprendizado e o resto eu deixei para trás e não olhei mais para trás, não quero saber o que já foi, já foi. Minha vida segue e lá fora eu tenho minha vida e minha carreira bem linda e bem bonita e toca, sabe? Então, não lembro. Eu acho que essa situação tá mais aparente agora porque não tem como sair dela nesse momento. Em outros momentos, talvez eu só levanta, sacode a poeira e daria a volta por cima. Mas nesse momento, a gente tá numa sucessão de coisas acontecendo, uma em cima da outra, encavalada, e aí isso acaba prejudicando a gente de conseguir olhar para as coisas com distanciamento, porque não tem como se distanciar. Você dá dois passos para trás, tem um novo problema para resolver. Você dá 5 passos para trás, tem mais outros 5 problemas para resolver. Você dá 10 passos para trás, tem todos aqueles que estão na frente e mais um. Então fica meio difícil mesmo da gente conseguir, sei lá, se equilibrar no meio disso. Então, o que eu tenho mais presente e vívido na cabeça é o agora, né? É o que eu tô vivendo agora e que não tá nada fácil, né? Chocada que ela também é outra, né? E a gata consegue manter a plenitude, sacudir a poeira e seguir. Eu não Eu queria ser esse sei. tipo de pessoa, porque eu não consigo, gente. Se eu for olhar pra mim, parece que eu tenho. Eu sou tipo uma loja de malas, sabe? Sempre guardando Uhum. coisas, sempre guardando. Eu guardo muita coisa, muita coisa, muita Amiga, coisa. isso é Eu, péssimo, você tá ligada, né? sim, sim, com certeza. E esse ano eu comecei a fazer terapia e eu venho trabalhando muito isso, né? E, cara, conforme você vai se livrando desses pesos, dessas malas, que você coloca coisas do passado ali, eu vou sentindo um alívio, como se tivesse, tipo, mais leve, sabe? Então eu Uhum. admiro muito isso, quem consegue, tipo, aconteceu um negócio ruim, beleza. Resolveu, não resolveu, bola pra frente, vamos pensar no amanhã, vamos pensar no agora e esquece o que passou. Queria muito ser assim, mas infelizmente estou nesse processo aí. Eu acho que é porque é aquela coisa, né? Os dois extremos é muito. Os dois polos são muito negativos, né? Não dá pra você ficar ali atolada, enchendo a sua Uhum, casa de bagagens ruins, de malas que não vão viajar pra lugar nenhum. Né? É uhum, péssimo quando você fica armazenando aquilo ali. Eu tenho uma filosofia que eu já passei para Gabs e até Scarlett também. É, já passei para elas, assim, que para mim existe uma coisa que a gente tem que é uma filosofia muito básica, sabe? É aquela coisa. A gente nasce, se desenvolve, e aí a gente tem uma estrada cheia sempre com uma bifurcação, né? Sempre com 2 caminhos para seguir. À medida em que você segue algumas pedras vão caindo no chão. O que você não pode fazer a vida ela te dá um saco só para carregar tudo que você vai viver nessa vida. O que você não pode é pegar esse saco e querer carregar as pedras daquele outro caminho que você não tomou, sabe? Porque se você fica carregando aquelas pedras, seu saco sua vida fica cada vez mais pesada e você fica arrastando ali memórias e coisas de uma vida que você não viveu, de um caminho que você não tomou, de uma decisão que você não tomou. E aí você fica carregando aquilo, você não vai para lugar nenhum, porque uma hora fica tão pesado que você não consegue nem seguir a trilha que você escolheu e nem voltar para trás para devolver essas pedras para os caminhos que você não escolheu, entendeu? E aí tem o lance dos dois extremos, assim, você não pode simplesmente ficar ali acumulando pedras ali, construindo um poço em sua volta, cheio de pedras e olhando para aquilo dali, porque você só tá, o muro só vai subindo e você tá no meio ali vendo tudo subir e não sai dali. E você também não pode só simplesmente sair correndo e deixar tudo aquilo ali. Eu acho que entre uma coisa e outra, tem o lance de deixa eu olhar para tudo que tem aqui, todos os problemas. Olhei para todos eles? Olhei. Vi bem quais são os problemas? Vi. Agora eu vou sair. E nesse caminho que eu vou fazendo, eu vou lembrando desses problemas e tentando resolver eles na minha cabeça. Alguns problemas que a gente tem na cabeça e alguns problemas que afetam o nosso psicológico, etc., muitas vezes são coisas que já estão postas e resolvidas. A gente é que fica ali remoendo, sabe? Tipo, é o velho ditado: o que não tem remédio, remediado está.
Às vezes a gente fica muito tempo parado tentando resolver coisas que não vão se resolver, ou que vão se resolver sozinhas, sabe? Eu acredito muito nisso. Sei lá, eu acho que tudo aquilo que teve um fim vai em paz. Tipo, eu acho que aquilo que a gente fica batendo cabeça é porque de alguma forma não terminou. Mas calma lá, que a gente fala mais disso depois se for preciso. Que eu ainda não falei do meu. Eu acho que a última vez, assim, que eu tive lembrança de ter tido um completo estado, assim, de equilíbrio mental, de saúde mental, foi quando eu saí da barriga da minha mãe. E aí, de repente, o médico deu um tapa na minha bunda e aí acabou tudo. Aí desandou de vez. E foi aí o último momento, assim, foi bem triste, eu chorei. Morta. Não, tô brincando. E É, até eu acho hoje ela tem que. traumas. Quando os boys batem na bunda dela, ela tem trauma. É Ai, bem mentira. isso. Não, não, gata, trauma não. Eu tenho... Mas enfim, eu acho que, tipo, quando. Não sei. É que esse rolê de saúde mental é um bagulho muito complexo, né? Mas enfim, eu acho que a primeira vez que isso aconteceu comigo, de, tipo assim, de eu ter um conflito grande em relação a essa coisa psicológica, assim, e tal, foi quando eu comecei a ter crise de ansiedade. E aí, tipo, mas eu não me dava conta na época do que isso era, do quão sério isso era. E aí foi só ao longo do tempo que eu me dei conta. E você olha pra trás e você fala, agora eu sei dar nome pra isso, agora eu sei o porquê eu tava me sentindo dessa forma. Só que na época eu não conseguia isso. Mas hoje em dia, quando eu olho pra trás, é isso que eu vejo. E Real isso. é uma coisa que me acompanha até hoje, né? Tipo, e que desencadeou vários outros problemas, mas eu vejo assim que o mais sério que deu início de tudo foi a ansiedade, tipo, e querendo ou não, não é alguma coisa que eu posso deixar pra trás, que eu posso seguir o baile, porque é uma doença que você precisa, tipo, fazer acompanhamento pra você manter ela estável e em equilíbrio, tipo assim, você Uhum. conseguir dar uma segurada nela ali pra ela não ficar em descontrole, mas que tem como deixar pra trás, geralmente não, é muito difícil de você abandonar de vez e deixar de ter ansiedade uma vez que você já tem. É. E aí eu me pego num momento em que eu tava me cobrando muito de uns tempos pra cá, num sentido que, tipo assim, eu tenho ansiedade diagnosticada desde, sei lá, desde que eu tava no ensino médio, desde que eu tenho 15 anos, por aí, 15, 16 anos. Então, e hoje eu tô com 24, ou seja, quase 10 anos. E aí ao longo desse tempo, desde que eu tomei consciência da ansiedade, além de, tipo, do acompanhamento médico que eu fazia e que, querendo ou não, me trouxe uma luz sobre o que era isso, sobre como lidar, eu sempre andei escutando muitas pessoas que falavam sobre, sempre andei vendo vídeos e lendo coisas, matérias sobre. E então eu criei um certo tipo de consciência para o que tende a me afetar mais e o que tende a não me afetar tanto. E o que tende a ser gatilho para mim e o que tende a não ser. É, tipo, óbvio que às vezes surgem situações novas na vida que eu nunca vivenciei, nunca estive em contato, que vão criar esses gatilhos. E aí, só que, tipo, certas coisas que já aconteceram já me preparam para saber lidar com isso. E aí eu me peguei num momento assim da minha vida agora que, tipo, depois desses 2 anos em quarentena, tipo, eu comecei a me cobrar porque eu já não tava mais dando conta, sabe? Tipo assim, sabe quando você perde o controle novamente e aí você fica assim, puta que pariu, eu não tô conseguindo mais dar conta de me manter bem assim, de evitar esses gatilhos. E aí eu tava me colocando em situações que realmente estavam me tirando desse equilíbrio, assim, que eu buscava ter, manter. E aí eu ficava assim, caramba, como assim? Depois de tanto tempo, de tantos anos, você voltando a se colocar nesse lugar. E aí comecei a me cobrar dessa maneira. E aí, tipo, o que eu decidi de uns tempos pra cá foi que eu falei assim: não, não tá tudo bem, você vai ter que lidar com isso, e você vai ter que lidar com isso sabendo que não está tudo bem e sentindo isso. Para de querer evitar esse sofrimento e de querer dizer que você tinha evoluído e que você não pode voltar atrás, porque inevitavelmente a gente vai se ver nesses lugares novamente. É uma coisa que nem eu falei, tipo, é uma constância que você cria pra aprender a lidar com isso, pra saber como funciona, porque a ansiedade também ela não é aquela coisa específica que a gente vai lá no Google pesquisa quais sintomas da ansiedade e você sabe que você tem ansiedade por conta disso. Ela age diferente dependendo de cada pessoa. Em cada pessoa ela vai acontecer de uma forma diferente. E eu Nossa, sabendo. você Oi? disse tudo. Não, você disse tudo, porque você falando nisso, a minha primeira percepção da minha ansiedade foi quando eu fiquei gaga. Eu era comunicativa, eu falava super bem, e do nada eu comecei a ficar gaga, porque eu ficava super ansiosa para falar. Então, tudo que eu começava a falar, eu gaguejava e fiquei assim um bom tempo. É porque as pessoas acham que a ansiedade tem só a ver com sintomas físicos, né? Não, eles são uma Sim, consequência. A ansiedade justamente é você não conseguir sossegar, é tipo você não ter paz, porque eu sei que, tipo,
o que mais caracteriza a ansiedade pra mim é o fato de ficar acelerado o tempo inteiro. Tipo, se eu Uhum. deito, eu não consigo muitas vezes pegar num sono logo, tipo, eu tenho que estar muito cansado pra eu apagar, porque eu fico pensando em tudo da minha vida. E, tipo assim, a ansiedade, ela Sim. faz eu querer viver tudo em um momento só, sabe? E é justamente por isso, de tipo assim, de eu ter me visto estando em outro lugar, sabendo lidar com a minha ansiedade, não é sabendo lidar com ansiedade, é sabendo lidar com a minha ansiedade e de repente me ver num lugar onde eu não consigo mais lidar com ela, sabe? E Uhum. isso me deixou muito angustiado de uns tempos pra cá, e ainda tô, Sim. de certa forma. Mas agora eu tô tentando, assim, desprender pra ver se eu não fico tão pilhado com isso, sabe? Com o fato de entender que, tipo assim, com outras coisas da minha vida, pra mim, tipo, eu percebia, não tá bem, mas uma hora vai tá. Com a ansiedade não era mais assim, porque eu ficava assim, ah, não, já sei lidar, beleza, vai ser tudo tranquilo. Plena e paz, santo gozo, tem chama Jesus. E aí, só que aí agora eu me pego nessa situação, e aí eu tô sabendo, tô tendo que me reeducar pra falar, ei, não tá tudo bem com a ansiedade, mas você não tem que controlar ela, se acalma aí, deixa ela agir do jeito que ela quiser, e aí depois, quando você tiver zen e bem, quando você analisar ela novamente, você age sobre ela. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Não, eu tô Você... doida, eu não tô doida, eu não tô desequilibrada, por que você tá falando isso? Não, eu até fiz um silêncio porque eu fiquei aqui refletindo a respeito, porque eu acho que também, assim, a gente tá num novo tempo, né? Literalmente. E eu percebi que, aliás, eu percebo que não são todos os casos, eu não estou invalidando nada de ninguém, nem nada disso. É muito mais uma questão que eu me pego pensando. Eu não sei, eu tenho a impressão também de que o conhecimento, a gente já sabe, né? O conhecimento é uma bênção e uma maldição. E o conhecimento que a gente tem adquirido nesses novos tempos, enfim, com o desenvolvimento das máquinas, a internet, o acesso e etc., tudo isso criou dois grandes monstros. Um é o fato de que as pessoas aprenderam a nominar as coisas, a dar nomes a elas. Né? A gente aprendeu a achar o significado para coisas que antes para a gente eram muito desconhecidas, muito técnicas e que é como você falou, né? Você conviveu com ansiedade desde sempre. E eu acredito que há pouquíssimo tempo você entendeu realmente o significado dessa doença, certo? É, mas em partes, né? Porque que nem eu falei, tipo assim, da mesma forma como eu acredito que, tipo, não tem como generalizar a ansiedade como uma coisa única, quando ela tem muitos pontos que, tipo assim, em mim pode ser que algumas coisas sejam mais fortes e na Pris, por exemplo, essas coisas têm um impacto menor. Mas um Não, outro ok. detalhe. Não é, Não, não é, não, eu não é nem entendi o que esse o você falou, ponto. mas eu ainda não fechei, peraí. E aí, tipo, na Pris, de repente, uma outra coisa vai salientar mais. E aí, da mesma forma como ela é uma coisa particular de cada um, de uma forma diferente em cada um, eu também acho que a minha ansiedade, que ela já foi um dia, hoje em dia ela não é mais. Porque antes eu não tava numa pandemia tendo que lidar com situações de uma situação Era aí pandêmica, que eu ia chegar. onde. Então, eu sei, eu imaginei, por isso que eu falei isso. Então, eu nunca tive que lidar em uma situação pandêmica. Eu nunca tive que Uhum. lidar com os problemas que eu tenho hoje em dia, Uhum. derivados de uma situação pandêmica. Então, da mesma forma, tipo assim, não dá pra falar assim, minha ansiedade. E acho que é por isso que eu falei assim, desencana, sabe? Você acha que você Uhum. conhecia muito da sua ansiedade, mas hoje em dia eu continuo tendo ansiedade. Mas eu não acredito que a minha ansiedade de hoje não é mais a mesma de antes, entendeu? Ela é diferente. Porque os Uhum. problemas da minha vida são diferentes. E Ela é isso vai mais acontecer ao longo de trabalhada, né? Ela tem uns cristais, às vezes. ao longo da vida ela vai. Eu acho que a tendência é piorar, amigo, sabe? Tipo assim, Então, era aí que eu ia chegar, amigo. porque justamente por isso, tipo assim, aqueles problemas X, eu já sei, tipo, quais são eles, entendeu? Agora, com os Y e o Z, eu não tô pronto pra eles ainda. Mas era aí que eu ia chegar. Eu às vezes me pego pensando muito, exatamente nesse aspecto anteriormente a essa geração, esse momento que a gente está vivendo, e quando eu falo esse momento hoje, eu não estou falando só da pandemia, eu estou falando dos últimos 10 anos em que a gente evoluiu tecnologicamente muito. Não o nosso país, de maneira geral, mas o mundo, de maneira geral, evoluiu muito. A gente teve mais acesso, mais informação, as notícias elas estão por todos os cantos, em todo lugar, e etc, e etc. E às vezes eu me pego pensando, porque a gente tá acho que isso é um dado, né? É um fato que nos últimos tempos tem se descoberto mais pessoas, por exemplo, eu tô só usando aqui a ansiedade como um exemplo, porque é ela que está em questão, mas não só essa doença, mas várias doenças do nosso milênio, né? Desse século, que são doenças que antes
a gente tinha um controle maior por falta de conhecimento a respeito, né? E depois, a sensação que eu tenho é que a partir do momento em que nós, seres humanos todos, descobrimos alguns pontos, desbloqueamos ali algumas chaves nas nossas cabeças e tivemos acesso a determinadas informações, automaticamente, tudo aquilo que a gente conhecia ganha um peso e uma responsabilidade maior nesse momento. E aí, isso, atrelado agora sim a esse momento pandêmico em que a gente está vivendo, tudo reforça e potencializa, sabe? Foi exata, até tem a ver um pouco com o que eu falei de não ficar olhando para trás, sabe? Porque sempre que a gente olhar para trás, o para trás é um comparativo com o agora. E o agora, querendo ou não, vai ser sempre pior, sempre muito pior, porque existe o conhecimento e existe uma coisa que é intrínseca do ser humano, que são as expectativas, sabe? Toda vez que e isso não tem como fugir, uma vez que o nosso mundo evolui, o ser humano ele cria expectativas sobre como as coisas vão ser cada vez mais. Se hoje a gente tem um computador, a gente tem os streamings, a gente tem os podcasts, a gente tem tudo isso, a gente que está vivendo esse agora já está pensando em como vai ser daqui a mais 5 anos. Nossa, se agora tá assim, gata, daqui a 5 anos vai estar daquele outro jeito. Então cria essas expectativas. Ponto. E aí com essas expectativas, quando a gente chega lá, a gente acaba vendo que não é bem como a gente idealizou. E isso é que cria essa sensação ansiosa na gente, sabe? Porque é a busca pelo que não existe, é a busca por aquilo que a gente tá o tempo todo ali na roda, esperando que vai acontecer, e eu acredito que nesse momento, isso também é um dos grandes motivos da gente ter um quadro muito maior de pessoas com ansiedade, sabe? Porque lá atrás, eu não sei se são as mesmas coisas, inclusive eu não tô aqui para ser especialista, como eu falei, não temos psicólogo aqui, faltou, o psicólogo falou que ia vir, não veio. Ah, louca, Ih, mentira. gata, eu sou o quê aqui? Me respeite. Ih, gata, você é uma louca, só isso. Louca temos, psicóloga não temos. Mas assim, na verdade não é nem psicólogo, eu acho que pode. Aliás, pode ser que seja assim. Antigamente, o que a gente entende por ansiedade antigamente era lido como imperatividade. Não sei se vocês chegaram a se deparar com esse termo há alguns anos atrás. Já cheguei a me deparar com esse termo. Que hoje em dia nem é mais tão usado. E eu acho, inclusive, que existe uma diferença grande entre uma coisa e outra. Só que eu acho que com o acesso e a quantidade de informação que nós, né, seres humanos civis, não formados, não instruídos, apenas com dados do IBGE, né, eu acho que muito disso se misturou também. Sabe? Acabou se misturando muito, 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 muito. Porque eu me lembro muito de vizinhos ou crianças na creche, na escola e etc., quando eu era mais novo, de ver os pais conversando. Então, ele é imperativo. A gente já levou no médico, o médico falou que ele é imperativo. Ele toma até alguns remédios, ou coisas assim, e que hoje em dia tudo caiu no cesto da ansiedade, por exemplo. Uhum. E repito, a questão aqui não é invalidar a ansiedade. A questão aqui é entender de onde ela vem, sabe? O que eu estou propondo aqui, e é um pensamento que eu estou me fazendo, enquanto vocês falavam, eu pensava a respeito. Que muito disso também vem, eu acredito que disso, dessa expectativa do futuro. Que quando a gente é mais novo, a gente, sei lá, em 2009, eu imaginava que eu seria outra coisa e que o mundo seria totalmente diferente. Aí corta de 2009 pra cá são quantos anos? 11? Sei não, eu sou de humanas, não sou de exatas. 2009, 2019, 2020, 2021. 11, 12, 13. 13 anos depois, se eu tiver errado, vocês podem rir de mim enquanto vocês estão ouvindo esse podcast. Mas e aí a gente corta de 2009 para os dias de hoje, muita coisa é muito diferente do que eu imaginava. E aí a gente pensa, né? Não, mas eu nem lembro do que eu imaginava que seria o hoje, o presente. E na realidade a gente pode até não lembrar, mas o nosso cérebro, o nosso corpo, ele se trabalhou para esse momento que não foi acontecendo com o passar dos anos, com o passar do tempo. E isso vai desencadeando também
essa expectativa quebrada, e aí o corpo da gente, a nossa cabeça trabalhando em prol de se reajustar, de se adaptar a como as coisas são, e aí a gente cai também numa pandemia, que só piora a situação, sabe? Eu acho, o Gabs falou ainda há pouco que, eu acho que, eu tenho certeza que a minha ansiedade hoje é muito diferente de como ela era antes. E talvez, eu acho que, não sei se é o caso, mas eu sempre penso que, será que não é que ela é diferente do que ela era antes? Será que ela não está diferente de como ela estava antes? Porque eu imagino que talvez isso também seja muito passageiro, muito em decorrência de tudo que a gente está vivendo no agora, no presente, sabe? Talvez depois que tudo isso passar, e esperamos que passe, e quando as coisas normalizarem, entre aspas, você consiga se controlar mais, essa ansiedade diminua, essa sensação baixe, sabe? Talvez tudo isso tá muito exacerbado e descontrolado também por conta, aí junta, né, todas essas expectativas, e isso eu não tô dizendo que é uma pessoa que colocou a expectativa no futuro e outra, não. Isso é geral e coletivo. Tenha você ansiedade ou não, o mundo mudou e a gente tende novamente a ter que se adaptar a ele o tempo todo. E eu mesmo estava assistindo uma entrevista, acho que ontem, de um historiador, que é o Yuval Harari. Inclusive, ele tem um livro que é Sapiens, que eu já indiquei para Gabs. E ele falava isso nessa entrevista, sabe? Que as doenças que a gente está desenvolvendo nesse século vêm em decorrência do passado. Sim, vem em decorrência do passado. E também vem em decorrência dessas expectativas que se colocou no futuro, sabe? E eu acho que é isso, talvez, também. Isso também acaba ferrando com o nosso psicológico. Isso acaba ferrando com a nossa saúde mental. Porque, querendo ou não, o mundo tá aí mudando e a gente tá aqui tentando se adaptar o tempo inteiro. E isso, óbvio, que uma hora vai criar um bug, sabe? A gente vai bugar. De forma invariável, em qualquer momento, seja com pandemia ou não, isso vai acontecer. Mesmo que você não tenha surtado em pandemia, talvez depois dela você vai surtar, sabe? Concordo. A minha experiência em relação sobre a ansiedade e alguns relatos de outras pessoas foi muito causado por conta das experiências do dia a dia, né? Uhum. Eu sempre criei expectativas de muitas coisas, mas as expectativas que eu criei até o ponto que eu vejo hoje sempre foram controladas. O que não era controlado pra mim era o que acontecia no dia a dia. E isso que me deixava aflita. Principalmente quando eram situações difíceis, como por exemplo, eu comentei, em relação à minha família. Meu pai, ele sofreu um acidente de carro quando a gente se mudou. Ele tinha doença de Chagas e esse acidente de carro acabou fazendo ele ter outro tipo de doença. E, tipo, conforme o tempo foi passando, aquilo foi gerando preocupações, foi gerando muita coisa em mim. Uhum. Então, tipo assim, por exemplo, algo que eu já tenho a tendência, dependendo da situação que a gente vivenciar, vai dar ênfase. Sim. Vai dar ênfase. Igual, por exemplo, a minha crise forte mesmo foi depois quando ele faleceu. Antes disso, eu me sentia diferente. Porque eu acho que é muito no começo da ansiedade, quando a gente não entende, é muito isso. A gente sente que tem alguma coisa diferente, só que a gente não sabe o que que é. E Até você chegar. percebe, que acaba tendo, olha só, exatamente a frase que você usou, tipo, antigamente eu sinto que eu conseguia controlar as minhas expectativas, certo? Certo. E olha só como são as coisas. Você mesmo acabou de usar um exemplo que é bem isso, assim. Antes do ocorrido com seu pai, era uma coisa, certo? Ou Certo. seja, você tinha expectativas de vida, de futuro e de como as coisas seriam, que isso vem, independente de você ter controle ou não, consciente ou não, elas existem. E aí, Sim. olha só como o tempo e o universo e o mundo enfim, as coisas interferem nas nossas expectativas e fazem com que a gente tenha que se adaptar o tempo inteiro. Sim. A morte dele cria uma disruptura no que você tinha como expectativa para sua vida, ou no que você achava que estava controlando. Com certeza. Com Sabe? certeza. Porque é bem aquela coisa, tipo, eu estou aqui, daqui a pouco eu vou sair e vou ali comprar pão. Aí acontece explode a padaria, isso muda o seu rumo, muda a sua expectativa, e você tem que se adaptar. Sim.
Então, automaticamente tem as suas preocupações que você tem que lidar e tem as preocupações de ter que lidar com o que o mundo vai te trazer. E isso Sim. vai criar em você um lance de ter que se adaptar o tempo inteiro e isso causa também. É um fator que vai causar aí uma mudança na sua cabeça e que é muito complicado também, sabe? Com certeza. E depois, quando teve essa chave virada, como você mesmo disse, eu senti que o controle eu perdi. Uhum. Eu perdi o controle. Eu sabia que eu tinha alguma coisa diferente, eu não sabia o quê, mas até então tava ok. Tipo, tinha momentos que eu sentia uma leve depressão, que eu sentia muito desanimada, que eu me fechava e tal, mas eu via como era, tipo, eu via como era um momento só meu. Eu achava que, tipo, que eu tô sentindo é porque eu quero ficar um pouco sozinha, ter o meu espaço e depois volta normal. E voltava, de certa forma, normal. Uhum. Até chegar nesse ponto. Depois dessa ruptura, nunca mais conseguiu voltar ao normal. E- Aí que a bronca vem, que aí você tem que ter a coragem de assumir que você tá com um problema e É se isso. ajudar. E se ajudar. Exatamente. Porque não é fácil ter Exatamente. essa coragem, porque a gente já tem várias preocupações na nossa cabeça. A ansiedade já traz um volume de coisas para nossa cabeça. E uma delas, que é negativamente, é o medo. A ansiedade traz Uhum. muito medo, muito medo. A gente conseguir quebrar esse medo para conseguir pedir ajuda é muito complicado. Pessoalmente, hoje em dia eu acredito que não tanto, mas, cara, tempos atrás você tem um tipo de distúrbio mental, tem um tipo de coisa, e você querer passar num médico para querer se cuidar, era coisa de louco. Era coisa de Tipo, louco. então você lida com esse preconceito e você pensa, cara, eu sou louca, eu não vou passar no psicólogo, porque eu vou ser taxada como doida, como isso, aquilo. Aí já vê que o preconceito, ai, vou me internar, eu vou viver à base de remédio, não sei o que lá, tal. Então, tipo assim, você tem que quebrar um pouco dessa barreira do medo e dos preconceitos. Acredito que hoje em dia eu acho que o preconceito diminuiu muito porque a informação tá aí. Eles Exatamente. estão explicando melhor que isso não é algo ruim. Se você for no psicólogo, não quer dizer que você é doido. Você tá querendo dizer que você tá cuidando da sua saúde, como você for, por exemplo, no clínico geral, fazer um check-up, como as mulheres vai no ginecologista, como os homens vai no um neurologista, quando você vai fazer um check-up no coração para saber, você tá fazendo um check-up da sua mente. É uma coisa muito importante, é uma coisa que eu indico para todo mundo. Gente, vai lá. Exatamente isso. Importante. Porque tipo, o psicólogo tem que desmistificar essa questão de, tipo, de você estar em atendimento com psicólogo, essas coisas, porque, tipo, gente, na realidade todo mundo precisa. Sim. E, tipo, porque, assim, eu sei que a ansiedade, ela é muito sobre projeção de coisas que estão Uhum. acontecendo na sua vida de uma forma que é internalizada de forma exagerada. É Uhum. sobre isso. Então, tipo assim, quando você externaliza isso, talvez isso possa tomar a proporção certa, sabe? E tipo, quando você vai externalizar as suas questões, nada melhor do que um psicólogo para fazer isso, porque ele é preparado, ele é estudado para fazer isso. Então, tipo assim, é importante a gente saber que faz parte do nosso cuidado com quem a gente é e é um carinho com a gente mesmo quando a gente Uhum. decide, de fato, lidar com essas questões. Tipo assim, fugir por medo delas não adianta, porque aquela questão vai continuar ali se você não olhar pra ela. E você não olhar pra ela não diminui o tamanho que ela tem na tua vida. Muito pelo contrário, você tentar sufocar ela pode até fazer ela se tornar algo muito maior. Porque quanto mais você esperar pra lidar com isso, pra dar de frente com isso, pior vai ser. É tipo como você colocar a merda debaixo do tapete. Seu cachorro fez um cocô. Você falou, puta, mano, vou colocar debaixo do tapete. Um exemplo muito chulo, gente. Você não tá vendo a merda, mas você tá sentindo o cheiro. E aquilo ali inicialmente não pode incomodar, mas conforme o tempo for passando, e se você não resolver aquilo, vai ficar um cheiro insuportável que você não vai aguentar. Aí o pior pode acontecer. Sim, e tipo assim, eu mesmo sempre fui uma pessoa muito introvertida. Então, para eu conseguir chegar num ponto onde eu conseguisse falar sobre minhas questões, para conseguir externalizar isso, foi um processo. E não era nem, tipo, Uhum, no caso de medo ou de tentar, tipo, abafar esse negócio achando que ele ia assumir, né? No meu caso era porque eu uhum, era muito tímido
medo mesmo. Então eu sei que isso também é um outro fator que contribui muito pro desenvolvimento da minha ansiedade, sabe? Tipo, eu sempre fui muito próximo na minha infância da minha mãe, sempre fui muito aberto com ela, mas era a única pessoa que eu tinha de fato, entendeu? E depois que isso aconteceu, de tipo, de eu ter questões na minha vida, que no caso sexualidade, com as quais eu não podia me abrir com ela, foi aí que começou os meus problemas com ansiedade, porque a única pessoa que eu tinha que eu podia conversar e conversava sobre tudo, tipo, até coisas, tipo assim, até sexual, sabe? Porque eu tava entrando na adolescência, então minha mãe falava sobre esse tipo de coisa comigo, sabe? E é Ela foda muito me isso, né? ensinava. Porque Porque esse tipo de coisa que era tabu, pra você ver, tipo, que é tabu em muitas famílias, com muitas relações de pais com filhos, não era um tabu hum, pra gente. Minha mãe conseguia chegar pra mim, sentar e falar isso é aquilo, nananana. É assim que as coisas acontecem. Isso não era um tabu, mas de repente a sexualidade era um tabu dentro da minha casa. E isso fez com que eu desenvolvesse ansiedade. Não foi o único fator, mas foi um dos principais. Porque como eu não tinha não podia conversar com isso sobre ela, não encontrava ninguém na minha vida com quem eu pudesse falar sobre, e isso me consumia de uma forma, porque era algo, tipo, na minha existência, e eu não podia negar, então acabou que, tipo, isso contribuiu muito pro desenvolvimento da ansiedade, né? Tipo, esse rolê de você guardar coisas demais dentro de si e você não jogar isso pra fora, porque a gente vive de relações, então a gente precisa jogar as coisas pra fora em algum momento, não importa com quem ou onde, mas precisa ser jogado pra fora esse tipo de coisa. aproveitando uma deixa aí rapidinho, que você falou da questão da sexualidade, eu acho que é muito importante, porque se você parar para prestar atenção no nosso meio LGBTQI+, o início da ansiedade muitas vezes vem a partir disso, né? De muitas pessoas que se entendem como homossexual, como lésbica, gay, como trans e tudo mais, e tem esse tabu dentro de casa, quer conversar com os pais, quer ter alguém para conversar, mas não se sente aparado, tem medo, sabe que a reação dos pais ou irmãos ou amigos possa ser negativa e fica sufocadas com isso, né? Então, isso que você falou vai, inclusive, de encontro com o que eu ia falar, porque vocês falaram aí uma coisa que eu achei, assim, que eu acho que tem dois pontos, né? Hum. O lance de que se você bota a merda debaixo do tapete, vai ficar ali, vai ficar cheirando e etc., que você tem que resolver, que você tem que resolver e etc. Concordo, mas também tenho alguns pontos quanto a isso, porque assim, às vezes tem coisa que não tem como você, que tem coisa que definitivamente você não pode resolver. Mas você não acha legal pelo menos tentar? Então, mas aí é que tá, às vezes tentar demais ou tentar mexer numa coisa que que você sabe que não pode resolver, pode te trazer exatamente o que você falou, uma ansiedade, Hum. sabe? Tem coisa que de verdade, às vezes, não é um lance, é como eu falei lá no início, às vezes não é um lance de fuga, é porque tem coisas que não estão nas nossas mãos e que a gente tem também que aprender, porque eu acho que nós, seres humanos, também somos muito obstinados. Sabe, eu tava conversando com o Diogo esses dias, que em breve vai estar por aqui em algum momento. Eu tava conversando com o Diogo sobre o lance de ver o fim das coisas, concluir as coisas a todo custo. Por que que a gente quer sempre ver o fim das coisas? Isso é também um problema, sabe? Esse lance de querer futucar uma ferida ou uma coisa que não tá nas suas mãos resolver, sabe? Mas aí é que tá, amigo. Como no caso, por exemplo, sobre se assumir e etc. Às vezes, gente, a melhor solução é se você não está preparado, ou se você sabe que você não vai ser acolhido, e que as pessoas. Fica na sua, vive a sua vida, faça isso no momento em que você se sentir seguro. Não fica fazendo disso uma preocupação maior do que ela deva realmente ser, sabe? Porque esse pensamento de que tem que concluir, tem que fazer, tem que resolver e etc. Ele é muito bom na teoria, mas na prática as coisas elas não funcionam dessa forma, sabe? Qualquer outra coisa que envolva decisões, postura ou posição de qualquer outra pessoa não depende só de você e aí já é mais complicado, sabe? E às vezes
eu acho também que isso acaba sendo um pensamento meio derrotista, assim, de tipo, não, se eu deixar debaixo do tapete, eu tô sendo covarde. Se eu deixar ali e sair, eu tô sendo covarde. E às vezes não, às vezes você tá sendo inteligente. Porque às vezes futucar vai te criar uma doença, você vai ficar preso naquilo dali, um quadro sem solução, que só quem vai resolver, a única pessoa que pode resolver isso é o tempo. É o tempo quem vai te deixar seguro para assumir o que você tem que assumir, para resolver o que você tem que resolver. Às vezes você nem vai precisar resolver, porque às vezes o tempo vai se encarregar de trazer as respostas e as soluções, sabe? Às vezes eu sinto também que essa obstinação, ela é prejudicial pra gente, Não, eu tô sabe? tentando visualizar isso que você falou, assim, tem coisas que a gente tem que entender que não cabe a nós, tipo, ter que lidar com elas, mais ou menos isso, né, que você falou. É, Exatamente. Tem coisas mas, que tipo, não dependem da gente. eu não sei se, tipo, é bem assim, nesse caso, assim, desse jeito, sabe? Porque eu acredito que, assim, que nem sexualidade, vamos supor, minhas questões Aham. eram porque eu não tinha referência nenhuma. Uhum. Na minha convivência, no meu ciclo social, não Sim. tinha ninguém que fosse referência com quem eu pudesse. Eu não entendia absolutamente nada. Eu sabia que eu tinha sentimentos que eu não compreendia, ponto. Uhum. Hum. Então, tipo assim, se eu soubesse que existia. É que nem eu tava falando pra minha mãe. Em 2017, gente, pra vocês verem como eu vivia num nicho que não tinha absolutamente nenhuma referência que eu pudesse enxergar um LGBT. Pra Ok. mim, a única vez que eu vi um LGBT que não foi chacota na minha vida foi a Pablo em 2017, quando ela estourou. E Uhum. foi a Pablo que foi vendo a Pablo que eu senti muita força pra encontrar outras pessoas e começar a conversar sobre, sabe? E aí eu te falo uma coisa assim, que minhas questões até ali é porque desde quando eu comecei a ter ansiedade com meus 15 anos, por aí, eu não sabia que era possível viver a vida sabe, viver a minha vida. Como, com quem eu gostaria de estar, com quem eu queria estar. Pra mim, isso não era uma possibilidade. E eu só Pois pude é, enxergar. Mas é sobre isso. E mas sobre é eu ter. exatamente Calma sobre aí, isso amigo. mesmo. Eu ter escondido não me ajudou em nada sobre isso, Mas entendeu? eu não, E aí, amigo, calma pera, aí, calma. eu não estou falando que ninguém tem que esconder nada. Pera aí, é porque essa não é disso que eu tô falando. Eu não estou falando Calma, que mas eu ninguém tenha que entendi. Eu tô esconder dando. nada. Não, Mas eu quando você estou fala isso, dando. parece que eu Meu estou falando que a pessoa tem que Deus! esconder. Eu tô Não, eu não dando o tô meu falando que ninguém tem que exemplo. esconder. Eu tô dando Entendeu? o meu exemplo, falando pra mim que não teria me ajudado, não tô falando isso. Pra mim, se eu tivesse escondido, não teria me ajudado. E Então. aí, tipo, eu ter escondido não me ajudou. Então, Uhum. tipo assim, o que eu falo, não existe essa questão de, tipo, você não tem que falar sobre isso porque isso não compete a você. Porque eu acho, é que nem eu falei, a partir do momento que você joga pra fora aquilo que existe em você, que você externaliza isso em algum momento, não importa pra onde ou pra quem que foi o que eu tinha dito, você consegue, talvez, dar a proporção que isso deve ter, porque às vezes isso para mim, sexualidade foi uma coisa que me atormentou durante muito tempo, que eu para conseguir ter paz com isso, levou muito tempo. Foi um processo muito longo, justamente porque eu não tinha referências, porque eu tinha medo de conversar com as pessoas sobre isso. E de repente, se eu tivesse encontrado uma pessoa com quem eu pudesse ter conversado sobre isso, se por exemplo eu tivesse tido acesso a alguém que é LGBT, ou se eu tivesse tido acesso, por exemplo, a um psicólogo, esse tipo de questão poderia ter sido trabalhado, porque essa pessoa ia trazer uma luz pra mim e ia me falar assim: pera, isso não é um monstro na sua vida. Tipo, você vai poder ser feliz com quem você quiser, você vai poder levar a sua vida do jeito que você quiser e tá tudo bem. Tipo assim, a questão é justamente essa. Tipo assim, a falta da gente conseguir enxergar o tamanho real das coisas, porque a gente torna essa coisa um monstro, sendo que ela não é. Então, tipo assim, quando E é você fica exatamente deixando isso que ela. eu disse. Mas é quando você deixa ela presa dentro de ti e você não externaliza, como é que você vai saber a Mas proporção aí é que real? tá, o que eu tô dizendo não é que é para as pessoas se esconderem. Isso não saiu de mim, essa não foi a minha fala. O que eu Amigo, tô mas fa- eu não falei que foi você que disse isso. Eu disse que esse foi o meu E eu exemplo não e que falei isso que se aplica você pra falou qualquer outra isso. E eu coisa. não falei que você falou isso. Eu estou falando que o que eu estou dizendo não é isso. O que eu Tá estou, bom, o que eu estou dizendo é, eu não acho também que ninguém tem que se esconder. Eu não acho também que ninguém tem que fugir. Eu não acho que o que eu estou dizendo é se isso é um problema muito grande para você, se isso, eu acho que assim, pelo menos o que eu tô falando aqui é porque tem muita gente que tá ouvindo a gente, e aí eu acho que seria da minha parte muito irresponsável falar para as pessoas que elas têm que. Não, você tem que falar, você tá guardando isso, você quer se assumir e não consegue, não consegue. Não, você tem que soltar, solta isso, fala isso para sua família, fala que você é
às vezes, seria muito irresponsável da minha parte falar para as pessoas que elas têm que fazer isso porque elas querem demais e porque isso é um problema muito grande na vida delas, e não considerar que essa pessoa ela pode não conseguir falar isso para os familiares ou dividir isso com outras pessoas, porque ela pode ser expulsa de casa, por exemplo. E aí, como que ela vai fazer? Aí ela Mas vai o meu exemplo enfrentar não esse foi nem monstro. sobre. Não, Meu eu exemplo não foi também. nem sobre se assumir, era sobre saber o que era sexualidade. É Agora eu diferente. estou. Então, agora eu estou falando sobre o que eu estou falando. Seria muito irresponsável da minha parte falar para as pessoas que elas têm que fazer isso. Se elas não estão prontas, se esse não é o momento, eu acho que você pode focar em outras coisas na sua vida que no momento certo isso pode se resolver. E se isso não se resolver com o tempo, se você não se sentir preparado com o tempo, se com o tempo as coisas não ficarem mais propícias para que você conte, para que você fale sobre a sua sexualidade ou que você exerça a sua sexualidade, se com o tempo isso não se apresentar, a oportunidade para você não se apresentar, independente disso, muito provavelmente você vai estar mais amparado, mais preparado para fazer isso. Amigo, mas sabe o que eu tava querendo? Você falou uma coisa agora no final que acho que fecha o que eu tava falando. Não é nem sobre se assumir pra família. Não é nem sobre isso. É sobre saber o que é. Porque pra mim, eu não sabia nem o que era sexualidade. Nem sabia que existia isso. E quando eu me deparo com o sentimento de estar gostando de um menino, eu não sabia nem o que era gay. Com 14, 15 anos de idade. Nem sabia que existia essa possibilidade. Não sabia que existia a possibilidade de ser bissexual. Que dirá pansexual, que é como eu me identifico hoje em dia. E aí, tipo assim, o que eu falo é, tipo assim, justamente esse negócio de, tipo assim, esperar o melhor momento. Esperar um momento onde tudo seja mais acessível. Eu vivi a minha vida inteira esperando por isso. Eu vivi a minha vida inteira esperando um momento propício. Um momento onde eu veria uma brecha para poder falar sobre isso. Quando, na verdade, eu tive oportunidades na minha vida com pessoas, não tô falando sobre se assumir, mas com pessoas com as quais eu poderia ter tido contato com isso, mas por tanto medo de, tipo, quando eu ouvia alguém falando alguma coisa que remetesse a isso, eu fugia daquilo, porque aquilo ali me amedrontava. E aí eu tô dizendo no sentido desse negócio, tipo assim... Exatamente, mas você entende que... Vamos lá. Mas você entende que, é como você falou, você não se sentia confortável para falar isso com ninguém. Certo? E isso nunca deixou de existir. Você percebe que... Mas aí é que tá a questão. Em nenhum momento aqui a gente está falando para as pessoas que esquece isso aí. Esquece isso aí. Amigo, não é sobre esquecer, sobre achar um momento oportuno, sobre um momento mais específico. Então, exatamente. Em nenhum momento a gente está querendo passar para as pessoas que elas têm que esquecer disso. O que eu tô falando, que eu acredito que seja o melhor caminho para que essas pessoas não criem doenças na cabeça delas, para que elas não fiquem doentes, adoecidas com uma coisa que pode ser leve e que elas podem conseguir conviver melhor com isso. O que eu acredito que seja o melhor é, no momento em que você estiver preparado para fazer, o faça. Não fique remoendo, martelando, cavando oportunidades para fazer algo do qual você não está pronto para fazer. Mas sabe o que eu acho? Que esse negócio de, tipo, é um discurso muito errado da galera, com tipo... você foi assim. Porque você, no momento em que se apresentou uma oportunidade, você se sentiu seguro, provavelmente você fez. Não foi assim. É justamente por isso que eu tô falando. Às vezes a gente idealiza tanto uma oportunidade, e eu fiz isso no momento em que eu percebi que essa possibilidade ela não viria tão cedo. Sequer viria, talvez. Como foi? Como foi que você fez? Porque eu me vi no momento... Eu me vi esperando durante muito tempo para poder surgir uma oportunidade, e essa oportunidade não surgiu. E aí eu percebi que quanto mais eu demorasse, quanto mais eu esperasse por ela, ela poderia nunca vir, e aí isso nunca ia acontecer. Esse é o ponto, amigo. O que eu tô levantando é exatamente isso. Não fique obstinado criando uma saga em torno de um assunto que ele pode ser tratado naturalmente. E quando eu falo pode ser tratado naturalmente, eu acho que, na verdade, esse negócio de, tipo... sabe? Você com você não, mesmo. eu sei, mas eu acho Sabe? que, tipo, esse negócio de, tipo, espere a oportunidade que for melhor, que for mais confortável, eu acho que esse é um discurso muito, tipo, que acaba fazendo com que os problemas se tornem maior do que eles deveriam, porque é justamente Muito esse pelo negócio contrário. de esperar a oportunidade que faz com que ele não seja tratado com naturalidade. Amigo, porque aí muito você pelo dá contrário, Calma, porque você Guigo. mesma. Eu não estou chega, nervoso. gente. Não dá pra conversar com ela, não deixa nem a pessoa terminar a fala. Calma, gente, calma. Não, é porque muito Mas pelo não dá contrário. nem pra eu terminar uma fala, gente. Você Não fez dá. o contrário e olha o tamanho do monstro que você criou. Eu não fiz o contrário, porque eu não tive uma oportunidade que foi confortável pra mim. Então, você não ficou esperando, não foi isso que você falou?
Eu Você não esperei falou. durante muito Então, tempo. você ficou esperando. E isso não criou um monstro? O que eu estou sugerindo é não fique criando esse monstro. No momento em que isso for oportuno para você, que você se sentir seguro, que você se sentir confiante, pronto, o faça. Não fique criando monstros, não fique criando momentos, esperando momentos. É isso que eu tô falando. Não crie expectativas. Só viva a sua vida. E quando você se sentir seguro, quando isso estiver maduro na sua cabeça, isso não vai ser um monstro, porque você está certo das coisas. Você está preparado, seguro, pronto. É só essa a questão. Eu acho que quando a gente fala sobre esse negócio de se sentir confortável, de esperar o momento certo, esse rolê não funciona. Sinceramente, eu acho que, tipo, vale cada um colocar na balança, mas eu, particularmente, vejo em muitas situações da minha vida que isso não funciona. O que eu vejo é que, tipo assim, às vezes a gente vai ter questões que são nossas. Ou eu dei o exemplo da minha sexualidade, mas eu posso dar um outro exemplo que é, por exemplo, a separação dos meus pais. Isso é algo que não compete a mim. E aí, beleza, mas querendo ou não, isso me afeta. E a partir do momento que afeta, assim como a sexualidade me afetou, assim como a separação dos meus pais me afetou, isso se torna uma questão pra mim. Não significa que ela é minha. A do casamento dos meus pais não é minha. A forma como as pessoas reagiriam à minha sexualidade também não é minha. Mas isso me afeta. E a partir do momento que isso me afeta, isso já é uma questão pra mim. Então, tipo assim, pra mim, esse trajeto, desde o momento em que eu compreendi sobre a minha sexualidade, ou melhor, de que eu entendi que tinha uma coisa diferente ali, que eu não entendi o que que era, não sabia dar nome, não sabia o que significava, desde o momento em que eu tomei essa compreensão de que existia alguma coisa ali, até o momento de hoje, eu percebo que, tipo, sempre foi uma questão, até mesmo antes. E nesse trajeto do perceber até o momento em que, tipo, eu consegui lidar bem com a minha sexualidade, em que eu consegui encontrar pessoas com as quais eu me identificava, em que eu consegui falar pra minha família, sempre foi um processo tortuoso. E sempre foi tortuoso justamente porque já era uma questão e eu queria ignorar aquilo e esperar um momento perfeito pra tornar aquilo uma questão. Por exemplo, o momento de se assumir. Não é só sobre isso que eu tô falando nesse exemplo, mas, tipo, quando eu precisei falar com a minha mãe, até lá esse momento foi tortuoso, porque aquilo já era uma questão pra mim e eu demorei tanto tempo tentando não criar um monstro, sendo que aquilo ali já era um monstro. E eu acho que, tipo, quando a gente deixa essas questões que já estão existentes serem levadas pra um depois, pra um momento oportuno, é isso que acontece. Elas se tornam um monstro inevitavelmente, porque você tá com uma questão que já tá presente na tua vida e tu ignora ali, tipo, vou seguir o baile e quando for melhor eu lido com ela. E não é assim que as coisas funcionam. Entendi. Eu acho que esse pensamento da zona de conforto, de agir quando for melhor, eu acho que ele é mais problemático do que você lidar com as consequências de uma ação, por exemplo. Óbvio Eu que eu não tô não falando sei. pra Eu, ninguém se meter em furada por conta disso. era isso que eu ia falar. Eu não sei. Assim, a minha opinião a respeito disso diverge bastante, exatamente porque, assim, eu tive a minha situação, nesse aspecto de se assumir, etc., ela foi tranquila. Mas eu sempre tento analisar as coisas partindo de um pressuposto que não é o meu, sabe? Sempre tentando analisar as coisas olhando para fora do meu cercado. E eu já acho muito problemático fazer as coisas assim, no ímpeto, sabe? No tudo ou nada, e eu acho que às vezes é um pouco arriscado não só para o seu psicológico, como a gente falou, até a Pris ainda falou que sobre o lance de que às vezes isso acaba causando ansiedade, né? Esse lance, e eu concordo também, eu acho que às vezes esse rolê de pensar, se pensar demais e remoer um assunto e viver uma vida em prol de quando esse momento vai acontecer é muito arriscado, e também acho arriscado esse lance de fazer no ímpeto, porque a gente sabe que existem muitas pessoas que no ímpeto são colocadas na rua. A gente sabe que no ímpeto muitas pessoas são espancadas em casa porque elas estão cansadas de viver aquela vida e etc. E elas resolvem reagir. E às vezes reagir acaba sendo a pior solução para essa pessoa, Eu sabe? entendo, mas, tipo assim, eu não tava falando de, tipo, ah, se assume em casa, faça isso, porque vai ser melhor você, tipo, lidar com as consequências de se assumir em casa do que você ter que ficar esperando o momento certo pra isso. Não é nesse sentido. Até porque eu não sei se eu acharia melhor, olhando pra trás hoje em dia, ter feito isso ou falado com a minha família antes. Mas Uhum. eu sei que existiam possibilidades, e quando eu falo existiam outras possibilidades que eu nunca usei delas, era Uhum. porque
tinha bichas nas salas onde eu estudava na escola. E eu nunca cheguei perto delas pra conversar sobre o que eu tava sentindo. Eu nunca cheguei perto delas pra me assumir, por exemplo, pra elas. Seria um ponto de início. Porque eu sei que eu tive muita coragem quando eu falei com meu amigo no trabalho, por exemplo, que foi a primeira pessoa com quem eu falei. Mas você percebe como, independente de você querer maquinar uma forma de contar, ou querer no ímpeto, ou esperar, como você disse, eu esperei a minha vida inteira por uma oportunidade, independente de você concordar comigo ou não. O momento certo ele se fez presente pra você. E independente de você concordar comigo ou Eu não não, sei se foi o momento certo, sabe? Eu sei que isso foi o momento que então, aconteceu. ok, O mas momento certo era. poderia ter sido várias outras oportunidades que vieram antes disso e que eu Mas aí desperdicei. poderia, eu concordo. Mas aí é onde entra o fator segurança. Você pode falar, não, eu não estava preparado. Mas olha só como as coisas elas corroboraram para que isso fosse dessa forma. E independente de você passar a sua vida inteira esperando para externar isso ou fazer no ímpeto, a oportunidade, como você falou, podem ter passado outras oportunidades, podem ter vindo outras oportunidades que eu deixei passar. Realmente podem, mas é abraçar o que o universo te trouxe. Se essa foi a oportunidade e você o fez, pronto. Percebe como não tem sentido, às vezes, remoer aquilo ou ficar sentindo o cheiro daquilo debaixo do tapete e deixar de viver toda uma vida que pode ser mais bem aproveitada se você não se prender única e exclusivamente a um setor da sua vida, ou a um momento específico na sua vida, ou esperar a hora certa para fazer alguma coisa. Às Não, sim, vezes, agora que isso o que eu passou. disse foi isso. Às vezes, deixa rolar, segue a sua vida. Tenta, se isso não te faz bem, procura outras coisas que te façam bem. E toda vez que você olhar para aquilo, tenta ver o quão seguro você está para se comunicar com aquilo. Tenta ver o quão, o quão tranquilo, o quão em paz com que você está dentro de você, sabe? E no momento em que você estiver realmente seguro e em paz, uma oportunidade que se apresentar, ou a oportunidade ela vai se apresentar. Porque como você falou, muitas vezes eu deixei passar várias outras oportunidades. Pode ser que aquelas outras oportunidades vieram mesmo, mas você não estava pronto. E no momento em que você está pronto e a oportunidade vem, pronto, bum, se junta e acontece. Não é Não comodismo, sei. sabe? Não é se acomodar, não é o lance de deixar, sabe? Não sei. Acho que isso daí é muito. Você tá com muito papo de coach quântico. O que você anda Não, estudando? que coach quântico desse, eu nem Ah, acredito nisso. vá lamber o cu da cachorra, fica Eu, querendo eu falar umas acho, coisas eu bonitas. acho. Hein? Não, ó, tá vendo? Ó como a Gabriel é, cachorra. O que eu acredito muito, amigo, é que às vezes a gente cria monstros, a gente mesmo cria monstros muito maiores do que eles deveriam ser. E só tem uma coisa que consegue acabar com esses monstros, o tempo. Uma vez que você não consegue fazê-lo, sabe? E pode parecer papo de filosofia vegana e etc. E eu acredito muito em filosofia vegana. Mas pode parecer tudo isso, mas é que na realidade as pessoas elas precisam viver as suas experiências, sabe? E eu não me sinto responsável em colocar a minha experiência como validá-la, porque como você mesmo disse também, a minha experiência, as experiências podem ser diferentes para cada um, sabe? Mas é isso, porque a saúde mental tá babado, né? Que elas já até brigaram aqui, bateram boca, mas eu quero saber da Pris, o que Eu fiquei você abalado. acha? Não... Eu entrei aqui pior e eu entrei aqui ruim e tô saindo pior. Pois é, revise seus pensamentos. Eu quero. Coragem, gata. Você quer brigar agora? Revise tudo. Vocês duas, ó, chiu. A coisa que eu quero Vai, saber de Pris. vocês agora é Não, eu quero autoestima. saber o que você acha. Eu não acho nada, eu só quero achar que o que vocês acham da autoestima de vocês. O que vocês acham? Estão com a autoestima lá em cima, lá embaixo? A minha, eu nunca vi. Se alguém encontrar ela por aí, por favor, me dê. Eu acho que. Eu nunca enfrentei problema de autoestima, porque eu nasci bonita, cresci bonita, continuo bonita. Ela jura, né? Tá certa, né? Se ela acredita, acredita. Mas gostaria muito de saber como é essa questão pra vocês que passam por esse tipo de problema, de abalo sistemático. Como que é pra você ser feia e orgulhosa? Daquela. Coragem. Ai, olha, eu sempre tive autoestima muito boa, graças ao meu bom Jesus. Eu sempre eu mesmo construí minha autoestima e eu me orgulho muito disso, porque eu acho que é muito importante você construir a sua autoestima com base e com referências sólidas e tal. E eu sempre tentei fazer isso comigo, mas esse ano eu tive uma rasteira, né? Porque existe também isso, né? Quando você constrói um castelo muito grande, uma hora ele cai.
E aí, a minha autoestima nesse início de ano aí, por decorrência de vários problemas que aconteceram comigo, eu me vi numa relação que não foi nada saudável. Eu percebi o quão eu tava o quão eu tava me Peraí, amigo, deixando. antes de você falar desse seu caso em específico, eu fiz um tweet aqui falando pra vocês mandarem questões sobre a autoestima de vocês, perguntas pra gente falar sobre autoestima, e a Juris Cleia perguntou aqui pra você, você demorou pra falar sobre a sua autoestima pra construir ela? Você esperou o momento ideal? Não entendi, como assim? Você esperou o momento ideal pra construir a autoestima, Ih, gata, assim? você tá posando. Ó, gente, vocês percebem que a Gabi, que ela tá. Ela Gata, perdeu os não sou argumentos eu, é o nosso quando o assunto público. acaba e ela continua. É o Ó, aí nosso vocês público, a Juris percebem, Cleia tá? que perguntou, entendeu? A Juris Cleia. De qual Então. Continua, caravana que ela vai. é? De qual caravana ela é? Lá de Uberaba, do Rio Grande da Serra, de Uhum, Itapetininga. sei. Então, não, eu não demorei, eu não esperei para construir. Ela foi se construindo com o tempo mesmo, à medida em que eu vivia e eu ia entendendo a minha existência mesmo. Conta o seu caso aí Mas, do que aconteceu. mas enfim, eu passei por um relacionamento que não foi nada saudável para mim, que me fez muito mal, onde ali eu percebi o quanto eu abri mão da minha autoestima por conta daquele relacionamento. E aí aconteceram várias outras coisas dentro de um curto espaço de tempo, e aí eu fui percebendo que as coisas estavam ficando loucas na minha cabeça, e quando eu olhei, e querendo ou não, por achar que eu tinha uma autoestima, por estar sempre muito seguro da minha autoestima, eu esqueci de fazer a manutenção dela. Eu fui entregando muito, porque quando você tem uma autoestima bacana, você entrega muito para os outros, né? Você tem para dar e distribuir. E eu fui dando e distribuindo essa autoestima e entregando o melhor de mim para tudo, para todos e para todo mundo e, enfim, indiscriminadamente. E aí chegou um momento em que eu olhei, aí vieram todos os problemas. E aí eu olhei para dentro e falei, porra, cadê minha autoestima? Enfim, eu mesmo derrubei o meu castelo de cartas, né? Eu mesmo derrubei a minha autoestima e quando eu olhei pra dentro, eu percebi que eu tinha entregado tudo pra todo mundo e não tinha sobrado nada pra mim, que eu tava num poço sem fundo. E aí é um processo de se reorganizar, de reavaliar o que você entendia por autoestima e reconstruir o que é bom, avaliar o que não é, perceber que isso foi uma coisa custosa, mas perceber que quando você não está feliz dentro de um relacionamento, você não tem por que mantê-lo, perceber que você não tem que entregar tudo de si para que uma coisa dê certo, você tem que entregar apenas o suficiente e esperar que o outro lado entregue na mesma proporção e consequência do que você está entregando. Enfim, acabou que a minha autoestima ficou bem comprometida, mas agora eu posso falar com muita plenitude, assim, acho que consegui recuperá-la, ainda estou conseguindo recuperá-la, porque isso é um processo, eu não construí tudo em 26 anos de carreira, de vida, de estrada, de parto, para em um mês, 2 meses, 6 meses reconstruir tudo de volta. Não, isso ainda está sendo reconstruído na minha vida, isso ainda está sendo reconstruído na minha cabeça, mas agora com paredes muito mais sólidas e muito melhor, assim. Eu acho que eu precisava, por exemplo, um segredo que eu usei para mim foi esse lance de tirar um tempo para se reorganizar. E aí eu tirei um tempo para ver o que eu gostava de ver, assistir o que eu gostava de assistir, reler coisas. Eu tô lendo muito. Quem me segue no Instagram, @oficialguigo, sabe que eu tô lendo muito ultimamente, tô relendo coisas que construíram o meu caráter, que construíram minha autoestima. Então eu tô relendo tudo aquilo, revendo tudo aquilo, buscando por aquilo que me fazia bem e aí sim me preparando para viver uma autoestima melhor e mais saudável. E Tudo. vocês? Eu acho que, tipo, eu tava até conversando sobre isso com a minha mãe, tirei um dia pra conversar com ela e a gente ficou horas e horas e horas conversando. Eu tava até falando pra ela que hoje em dia eu olho, tipo, também sobre a minha vida no passado e eu percebo que a maior parte dos problemas que eu tinha com autoestima, tipo, eram por coisas que acabavam sendo internalizadas pelo que eu ouvia as pessoas dizerem ou que elas faziam eu sentir, sabe? Tipo, alguém me falava alguma coisa e aquilo me abalava. E eu internalizava aquilo e tomava aquilo como verdade. Então, tipo, hoje em dia eu tô muito mais desprendido desse tipo de coisa, porque eu penso que, tipo, não há ninguém melhor no mundo pra conhecer você do que você mesmo. Então, tipo,
a sociedade estabelece várias coisas, as pessoas vão dizer várias coisas, mas, tipo, quanto ao que você é, tipo, acho que é só você mesmo que pode dizer. E eu acho que quando você toma consciência disso, é um outro olhar que você cria sobre si mesmo e sobre até mesmo as coisas que estão ao redor. Então, até aí, até eu ter essa percepção, eu acho que, tava até falando com a minha mãe justamente isso, que eu acho que muitas dessas coisas foram internalizadas pelo que vinha de fora. E não por alguma coisa que eu mesmo tinha criado, tipo, tinha olhado e falado assim, isso daqui tá errado. Então, pra mim, eu acho que esse processo foi o de saber a filtrar, sabe, o que chegava até mim e como isso me afetava. E a autoestima, eu acho que não é uma coisa também que, por mais que a gente faça uma construção constante dela, também não é algo fixo. A gente tem que entender que ela vai vir Sim. e que ela vai ir, e que vai ter dias que vão ser bons, que você vai estar com um olhar carinhoso pra você, que você vai estar com um olhar positivo, e vai ter outros Exato. dias que não, Tem que que ser você uma vai se olhar, manutenção, né? exatamente, que você vai se olhar, mas vai ter dia normal, gente, isso acontece na vida de todo mundo, tipo, vai ter dia que você vai se olhar no espelho, e você tá com a mesma cara de ontem, mas você vai olhar no espelho e você vai falar assim, você tá horrível, olha quantas espinhas você tá na cara, olha como sua pele tá seca, ou olha como sua pele tá oleosa, olha pra esse cabelo todo arrepiado, e aí, tipo assim, esse tipo de coisa eu acho que é natural, sabe, e aí quando eu me pego assim nesses dias que eu tô totalmente me depreciando, às vezes eu penso assim, eu tô me olhando assim, mas eu tô igual eu tava ontem, e ontem eu não tava me achando assim, então eu vou esperar isso passar, sabe? Tipo, porque não é um dia que vai definir o quão ruim eu tô me apresentando, sabe? Tipo, você, ao longo dos seus dias, você conhece todos os seus dias de vida, você sabe o que Sim. você é e como você se apresenta. Então, pra mim, hoje eu tento criar essa relação, sabe? Se eu tô me olhando com um olhar muito negativo, eu penso, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Tipo, por que você tá se olhando dessa forma? Eu mesmo me solto um ei, ei, ei da Bianca, sabe? E eu acho que a minha visão sobre autoestima hoje em dia é essa, de tipo, olhar o porquê, tentar perceber, sabe? Por que esses pensamentos estão vindo? E por que você tá, tipo, enxergando dessa forma as coisas? Tipo, faz sentido? Ou você tá criando paranoia na cabeça? E aí eu sempre tento me pegar nesses momentos, assim, e olhar, fazer essas perguntas e refletir sobre elas. Não tô dizendo que a gente é 100% perfeita, linda, maravilhosa, Nem tem poros como, né? límpidos o tempo inteiro. Não, mas é você saber o porquê que você faz esses comentários sobre você mesmo, sabe? Uhum. Com base em quê? Porque eu acho que essa também é uma pergunta que a gente tem que sempre se fazer, né? Pra poder entender também de onde vem isso. Porque às vezes você tá se achando feia com base em quê? Sabe? Com base em quem? Quem são as pessoas que você tem olhado, sabe? Você tá Isso se é. baseando nelas? Elas são o seu referencial? Se alguém está falando algo de você, É Exatamente. exatamente Tipo, sobre isso. às vezes a gente mesmo destrói e derruba a nossa autoestima quando a gente quer se comparar a algo ou alguém e a gente não entende nem as nossas escolhas, né? Por que que sim. você, sei lá, segue essa pessoa? Qual é o motivo? Ah, é porque eu gosto do conteúdo dela. Ah, porque eu acho essa pessoa bonita. Tá, mas o que que tem de bonito nela? Ah, ela tem o olho azul, o cabelo liso e assim, assim. Tá. Isso é bonito pra você? Por quê? Você tem essas características? Não. Você se considera bonita? Sim. Então por que que aquilo dali é bonito? Ou por que só aquilo dali é bonito? Depois que você entende isso, num dia que você acorda ruim, acorda mal, se achando feia, aí você olha e fala, ai, tô feia, mas tô feia com base em quê? Porque eu sou bonita, eu sei que eu sou bonita. Ah, eu só não tô bonita hoje. Ah, então beleza. Se fazer essas perguntas às vezes é bom também pra entender de onde tá vindo essa baixa estima, hein? Hum. E se for feia Hum. todo dia também, não tem problema, gata. Seja feio, É, seja feliz. a Gabi Não tá... está aí, ó, pra É isso provar que eu que ia dá falar pra agora. viver. Ela é Dá um pra viver exemplo feia. Coragem. vivo. É um exemplo Coragem, mas vivo. diga tu, Pris. Diga tu, diga tu, diga tu. Ah, gente, eu sou toda cagada. Literalmente e realmente. Esse lance A de gente sabe, amiga, a gente autoestima. sabe. Pega o papel aí, por favor, pra me ajudar aqui a limpar. Eu tenho um problema muito sério com autoestima. É um dos problemas, né, da minha lista aqui, que se eu for citar, dá um livro maior do que a Bíblia. Eu nunca consegui, tipo, me enxergar bem comigo mesmo, desde pequena. Na fase da adolescência foi bem complicado, porque é aquela fase que os hormônios estão aí e as meninas começam a se arrumar para chamar a atenção dos meninos, pelo menos na minha experiência, na minha época, né? E os Uhum. meninos começam a comparar e começam a julgar que, tipo, se a menina certa é a menina que precisa ter esse tipo de roupa, esse tipo de cabelo e etc, etc. Então, isso é uma coisa que mexia muito comigo, porque
Eu vivia no conflito de vida em casa com meu pai e lidar com essas questões, essas comparações, esse julgamento, essa pressão toda que eu sentia naquela época, né, em relação sobre isso. Eu deixei muito isso de lado, essa autoestima, essa coisa até mesmo de auto se cuidar, deixei isso de lado. Eu comecei a dar mais valor, acho que para minha autoestima foi, por incrível que pareça, foi quando virou a chave para mim, em relação a quando meu pai faleceu. Virou a Uhum. chave para mim e eu falei, cara, eu preciso mudar, real, eu preciso tudo isso que eu tô vivendo, eu preciso mudar várias coisas que tá errado, que eu preciso mudar. E foi uma mudança de dentro para fora. Eu me analisei muito psicologicamente em relação a isso, criei bastante força e comecei a expor isso por fora. Eu comecei a me arrumar, comecei a me arrumar não pensando nos outros, porque tem muito isso, né? A gente às vezes se arruma muito pensando no que os outros vão achar. Eu comecei a me arrumar mais pra mim, de tipo, será que isso, eu vou me olhar no espelho, eu vou me sentir bem com essa roupa, com esse cabelo, com isso, eu vou olhar, vou me sentir bonita. E foi aí que eu comecei a fazer isso, só que é aquela coisa, não é uma coisa muito constante. Eu consegui ir bem, só que hoje em dia eu já sinto que eu já tô mais, assim, não me sinto tão bem com a minha autoestima. Eu acho que por conta também da pandemia, eu principalmente acabei relaxando, então a gente acaba se olhando no espelho e falando, Nisso você tem razão, amiga, porque nessa pandemia tá difícil, tá viu? difícil, tá difícil. Porque antes da pandemia, por exemplo, antes da pandemia eu tava muito na vibe assim. Se eu ia, sei lá, sair pra trabalhar, eu tava em casa, por mais que eu não saísse pra trabalhar, não vou sair largada, né? Mas tava ali mais ou menos, eu não me sentia tão bem. Mas agora, quando eu ia contra os meus amigos, já era outro esquema. Já era outro esquema. Eu já me sinto, quando eu saía, já me sentia belíssima. Às vezes eu até ficava surpresa comigo mesmo. Falava, nossa, Pri, sabia que você era bonita desse jeito? Não sabia. O que acontece? Que de segunda a sexta você não tá desse jeito, mas na hora quando vai bater a raba no chão, você tá bonita desse jeito. Prioridade. Mas aí quando você para e pensa, muitas vezes a roupa ou a forma que você tá é durante a semana. Aí muitas vezes vem aquele lance do estado de espírito também. Sim, total. De quando a gente acorda, se a gente tá bem com a gente mesmo ou não. Eu acho que isso também acaba afetando na nossa autoestima. E eu acho que tá tudo bem também, né? A gente não precisa ser linda de domingo a Ah, domingo. Vamos ser linda só de sábado e domingo, Ai, que é eu pra esqueci de descansar, beleza, né? falar. Eu esqueci de falar que a pandemia afetou muito minha autoestima também, porque, gente, Sério? sim, amiga, porque todo dia eu olho, eu acordo assim, aí eu falo assim, gente, por que a pandemia faz isso com a gente, sabe? Tipo, meu, você tá trancado em casa todos os dias da semana, você não sai pra rua, ninguém olha pra você, ninguém pode te admirar. Ninguém pode olhar o quão bela você é, o quão bonita você está. E aí eu fico muito chateado, porque eu sei que tem muitas pessoas que vão perder a oportunidade da vida delas de ver eu linda, entendeu? Aí Muitas já é pessoas não vão. megalomania, né? Aí já é é, megalomania, já é Muitas é pessoas não loucura, vão. complicado. Muitas pessoas não esquizofrenia. vão. Não vão ver essa beleza É que complicado. vocês têm. E vocês? A gente tá Vocês já falando de tiveram a saúde oportunidade. mental e você tá dando um exemplo vivo totalmente errado. Isso daí, como Não, eu concordo com porque ele, é Exemplo de vocês. falta esquizofrenia. de saúde mental, né? Não, porque vocês Tá já tiveram a complicado. oportunidade de ver minha beleza ao vivo, pessoalmente, viram que é tudo isso e muito É, mais, mas as tanto que, pessoas não. tanto que o meu Sério? Eu, óculos Será que, quebrou, né? Mas tudo bem. será eu que eu fico vi o muito Gabi triste com certo? isso. Eu fico muito triste com esse tipo de coisa. Mas assim, Pris, sabe uma coisa que eu uso como. Agora falando sério, mas sabe uma coisa que eu uso como parâmetro às vezes? Tipo assim, quais são as palavras que eu uso pra me definir nesses dias assim que eu tô mal, sabe? Assim, que eu tô me olhando com um olhar meio negativo. E, tipo Hum. assim, eu paro pra pensar se quando eu tenho algum olhar negativo sobre alguém, se eu também penso com essas mesmas palavras, ou se eu intensifico elas muito mais quando é comigo, sabe? E geralmente a resposta é sim. Tipo, Hum. na maior parte das vezes eu me rebaixo num nível que eu não faço com outras pessoas, entendeu? Óbvio que eu não vou sair xingando ninguém, gente. Mas a gente tem pensamentos, né? Às vezes são negativos, não dá pra mentir. Sobre alguém. Aham, É, tem mesmo, vários. não é. Não, Vários. mentir. Deixa de ser mentirosa, piranha, que você nunca viu falar nada Eu disso. tenho pensamentos negativíssimos sobre várias pessoas. Ah, não, pensei que você tava falando que eu tinha te falado, não. Aquela. Não, mas não é, quando você tem, assim, às vezes você tem que olhar quais são, Tem. tipo, os adjetivos, por exemplo, que você usa pra definir tu, peraí, tosse.
Gente, eu tô com a garganta ruim, é por isso. E quais E... são os que você usa pra definir as outras pessoas, sabe? Porque eu Uhum. percebo, pelo menos comigo, assim, olhando pra mim, eu percebo que comigo eu sou muito mais cruel do que eu sou com o olhar pra outras pessoas, sabe? A gente é sempre mais exigente com a gente, né? Isso é Sim. que é foda, assim. Isso também é. Isso destrói também, viu, gente? Destrói também psicológico, destrói carreiras, cabeças, destrói tudo. Então, Uma. vamos pegar mais leve. É sobre É babado. isso. É, É babá. sobre isso. Vamos pegar mais leve com a gente. Tornar os problemas mais leves e só olhar pra eles quando você tiver que olhar pra eles. Gente, deixa eu perguntar aqui pra vocês. Quando vocês percebem assim, puto, hoje eu tô numa autoestima lá no fundo do poço, junto com a Samara, o que que vocês gostam de fazer pra, tipo, não, vamos melhorar isso daqui, vamos levantar essa autoestima? Tipo, Ah, eu gosto de vocês. tapar os espelhos. Nossa, passei um mês na casa do Gabriel, os espelhos estavam tudo tapados. Será que era por isso? Calma, segura aí. Ai, amiga, o que eu faço é nada. Eu faço nada. Eu faço É, às vezes nada eu não faço. porque eu acho que às vezes a gente tem mesmo que botar o Só tem que moletom, ligar a aceitar. TV e viver. Ah, Vive gente, isso, É, sabe? não, não. Pois assim, às vezes quando eu tô com a autoestima muito baixa, assim, igual, vamos lá, situação de pandemia, o que que faz? Como eu trabalho home office, o que que você faz? Você coloca uma roupinha um pouco melhor, você capricha melhor na passa skincare. um batom. É, uma coisinha ou outra, sabe? Sabe aquela roupa que você gosta de sair, só que infelizmente não dá? Tipo, usa pra ficar em casa, sabe? Ai, amiga, eu não, eu já sou uma coisa Sheila vingativa. Hoje eu tô feia, pois eu não vou fazer nada, porque amanhã eu vou me vingar, vou acordar belíssima. E é Eu vi, isso. eu vi várias pessoas dizendo que fazem isso, tipo, de se arrumar toda, assim, periquitar como se fosse sair, mas pra ficar em casa. Eu acho que eu não cheguei em nenhum momento a fazer exatamente isso, sabe? Hum. É, nesse processo não. Mas, tipo assim, eu acho que tem dias e dias. Tem dias que eu tô tão, assim, cagado na merda que eu olho assim e falo, você vai ficar desse jeito, gatinha, se tu Sim. que lutes. Tu Aí, que às vezes eu nem lute. ligo. Aí, às vezes não. Tipo, às vezes eu tô assim, me olhei assim e falei assim, tá cagada, hein? Mas às vezes eu tô na vibes pra fazer um skincare de repente, ou então fazer uma É, hidratação no cabelo. E, gente, sim, isso eu que eu ia falar agora. amo fazer isso. Então aí geralmente eu corro pra essas fugas, assim, sabe? Faço isso. E aí fico melhor. Eu acho que essas fugas de vez em quando, eu acho que é interessante. É interessante porque é um jeito da gente cuidar da nossa autoestima e um jeito da gente cuidar da gente mesmo. Por exemplo, às vezes um simples banho de creme, você tá lá com o cabelo lá todo cagado, você fala, meu Deus do céu, o que aconteceu com a minha cabeça quando eu tava dormindo? Você vai lá, lava a cabecinha, hidrata, tudo bonitinho, seca. Aí você vê o seu cabelo um pouco melhor. Isso te ajuda na sua autoestima e também, tipo, né? Você já ganha o combo do cabelo hidratado, bonito, sedoso, não fica podre, caído, cheio de caspa, ceboso, um Ai, que monte de horror. coisa, sabe? Nossa, que é isso? Esfarelando. Esfarelando. No- É porque Nossa, eu Não, nunca mas tive. aí. Eu nunca tive. de Eu ser- só queria dizer que eu nunca tive meu cabelo nesse estado, não. Olha, era isso que eu ia falar. Peraí, Pris. Eu acho que você tá confundindo um estado de baixa autoestima e o estado de decomposição, Ai, vai tá? saber, gente. Aí a É pessoa Meu porque já tá Deus, assim. gente. gangrenando, já É amor. porque tem gente que é porca, né? Tem gente Tem que que tá pra vendo ser isso daí. porca Ah, não, mas não aí precisa de autoestima. E era ainda isso que eu quando ia ela tá com a falar. autoestima baixa, é pior ainda. O Ah, ceboso fica gata. mais profundo. Não, mas Tem que era estar isso que eu ia fazendo uma falar. terapia. Isso aí que você tá falando já é estado de decomposição. A pessoa que chega nesse nível, aí, gata, não é que ela tá com baixa autoestima, ela já se entregou, sabe? Aí já é outros 500. E o arroto, desculpa, com licença. E digo mais, assim, se a pessoa tá lá podre, fedendo, escancalhada, gata, não tem autoestima que resolva. Ela vai tomar um banho, ela só vai ficar limpa, ela não vai ficar com autoestima, não. Aí é um caso mais profundo. Vamos, essa pessoa aí, ela precisa de um psicólogo. Vai no psicólogo, tem que ver, É, tem isso é que ver verdade. isso aí. Mas assim, É verdade. eu deixo aqui, se você tá com a autoestima baixa, às vezes você tá afim de melhorar ela, faz alguma coisa. Vai escovar os dentes, você tá com o dente podre, vai tirar o sebo do cabelo, vai lixar as unhas do pé. Vai fazer essas coisas aí que vai melhorar. Ah, Se não gata, melhorar, mas com psicólogo. certeza. É, tem que estar vendo isso daí. De repente passar
uma daquelas escovas de passar de coisa roupa, aquelas pedras de lixar, porque nesse estado aí vai ser um trabalho um pouco mais árduo, mas tudo é Sim, possível. tudo é possível. E Tudo é agora Acho que vamos deixar temos, né? registrado. Espera só um minuto que eu queria fazer uma. Eu esqueci como chama isso lá fora, mas vamos só deixar aqui a nossa caixinha para a posteridade, a caixinha do futuro. O E que vocês esperam para o futuro? Ixi, eu espero no futuro, para mim, em relação à saúde mental, eu conseguir controlar melhor a minha ansiedade, sem precisar de medicamentos, eu conseguir ser menos cabeça dura, conseguir ter mais paciência com as coisas e parar de me cobrar tanto, de me culpar tanto por coisas que não, sem necessidades. E o principal coisa que eu até comentei no começo é diminuir minhas malas, carregar menos coisas do Uhum. passado e prestar mais atenção, viver mais o presente e tirar esses fardos desnecessários da minha vida. Você, nossa, Gabs. profunda. Gato. Profundíssima. Eu não sei, eu acho que justamente aprender. Isso para mim é um exercício diário, sabe? Que eu ainda vejo que eu ainda preciso avançar um pouco nele. Então é me manter nessa meta de tipo, que é de aprender a me olhar com mais carinho, sabe? Uhum. Porque eu acho que é justamente sobre isso. Tipo, às vezes eu me jogo demais e eu sei que eu tô sempre pressionado. Tipo, chega momentos da minha vida em que eu me sinto pressionado. E só quando eu chego lá naquela pressão, assim, que parece que vai explodir, que eu olho e falo, eita, tem uma coisa errada, sabe? Quando você espera demais pra perceber. Uhum. Sim. E aí, tipo, é aprender a me olhar com mais carinho, com mais atenção, tipo, durante o dia a dia, pra não ter que chegar a tantos extremos e limites antes de tomar alguma Acho que atitude em se relação a isso. respeitar, né? Se respeitar. É Né? sobre isso, é sobre isso. Bom, o que eu espero é que. Eu espero que eu esteja. Eu já estou construindo isso e graças a Deus tem dado muito certo, mas eu espero estar 100% nesse lance de saber recuar. Hum. Sabe? Eu acho que eu preciso. Isso já é uma coisa que tá dando muito certo na minha vida ultimamente. Quando eu adotei isso, inclusive, enfim, isso veio de fora, me ensinaram. Não tem no Brasil, mas me Tem ensinaram. sim, tem sim. É daquele negócio lá que você vai falar, que você falou que tava tentando, o Do método quê? novo. A Gigo falou que ela queria Exatamente. recuar, gente. E aí, o que que ela tá fazendo? Eu vou falar aqui. Pode falar. Que ela tá usando fralda novamente. Ela quer recuar, ela quer voltar a ser bebê. E aí ela tá testando fraldas. E tá E dando Agora ela tá certo, usando. continuo Ela tá, cada. ela falar tá usando marcas, patrocina. ela tá usando uma geriátricas agora, babadeira. Exatamente, inclusive tem funcionado, tenho ficado cada dia mais bebezinha. Não, Os close friends dela que lute. não é isso. É de aprender a recuar mesmo, sabe? Eu sempre fui muito combativa, eu sempre fui uma pessoa que Ariana do Sangue Quente. a Ariana do Sangue Quente que armazenava muito, sabe? Hum, Tipo, eu ia com tudo e armazenava a minha raiva, sabe? Assim, tipo, eu sempre fui de ir com tudo e não jogar todas as armas, sabe? Ir com tudo, ir com bazuca, bazuca 12, sniper, AK-45, XM8. você sabe que a gay sabe os nomes das armas só porque ela joga Free Fire. Exatamente. Eu ia com tudo isso e chegava na hora do embate, eu usava só um canivete, entendeu? E aí eu aprendi que todas essas armas, depois, elas me machucavam depois, sabe? Elas ficavam em mim depois. E aí eu aprendi que a melhor forma de resolver isso é simplesmente não indo, sabe? É simplesmente nem o canivete levar, só não ir, sabe? E isso tem me feito de um bem maravilhoso, maravilhoso. Esses dias, inclusive, eu quero deixar um beijo aqui, ó, o Momento Xuxa aqui pintando. Segunda temporada e o Momento Xuxa continua. Eu quero mandar um beijo pra Scarlett, que a gente teve um papo, assim, maravilhoso, muito cabeça. Uma madrugada aí, a gente passou horas conversando. E, tipo, ela só confirmou algumas coisas que eu já tinha, que eu já pensava na minha cabeça, sabe? E aí ela me confirmou várias coisas, assim, que foram muito boas, porque já eram coisas que eu tava pensando, já eram coisas que eu tava trabalhando na minha cabeça. E aí só corroborou para que eu entendesse que, tipo, esse é o caminho mesmo, sabe? Então eu espero no futuro estar 100% assim, alinhadíssima nesse ponto.
Porque às vezes também vem umas pegadinhas, né? Mas a gente tem que saber recuar. É isso aí. Agora Temos. Temos. Então vamos lá, vamos para o nosso quadro, que é Não Tem Como Te Defender, que é o quadro que a gente fala coisas pessoais ou não no nosso dia a dia e nos desagrada. Da vinheta. Amiga, não tenho como te defender. Não tenho como ficar do teu lado, bicho, eu te adoro, bicho, não faz isso, não faz isso com a gente. Bora lá. Bora lá. Carlos, o que pra você não tem como defender hoje? Ai, gente, o meu não tem como defender, é uma coisa muito simples, que é a minha sinusite que atacou, tô totalmente derrubada, cagada. Eu acho que não sei se eu já comentei aqui no podcast, mas eu tenho uma imunidade muito boa. Então é muito difícil de eu ficar doente, mas quando eu fico, ela vem assim pra derrubar. Sabe aquelas pessoas que ficam cagada mesmo? Sou eu. Então quando vem as coisas assim, vem muito forte. Tirando a rinite que eu tenho sempre, não sou de pegar gripe, minha sinusite não é de atacar muito. Então, toda vez quando eu pego alguma coisa, eu sou daquele tipo de pessoa que ela fica assim, em cama, em prantos, chata pra cacete, mais do que o normal. E aí eu tô nesse momento, assim, meu não tem como defender, vai pra minha sinusite que atacou e eu tô toda na merda. Mais do Toda que o cagada. normal, amiga? Mais do que o normal? É, gata, você que lute, Coitada da viu? sua Não fala, família, coitada da sua família. não olha pra mim não, viu? Que eu tô nervosa. E você, Guigo? Amiga, o que não tem como defender pra mim é esse menino, esse dia que só tem 24 horas. Eu queria que ele tivesse mais pra eu poder fazer todas as coisas, ler todos os livros, ver todos os filmes que eu gostaria de ver. E é isso, assim, eu não sei, eu acho que não é Gata, você tá isso. pedindo dias com mais hora no meio de uma pandemia. Coragem! Se fosse um dia assim que fosse 10 pra você fazer várias coisas, tipo, sair, porque aí a gente que mora aqui em São Paulo, em periferia, Guigo também enfrenta a mesma situação que eu moro em Diadema, né? A Aham, Pris acho que também, tipo, quando a gente sai, sempre é um rolezão pra chegar nos lugares, né? Se sim. fosse nessa situação, assim, que você precisasse ir pra rolê, que tivesse jobs, assim, que precisa atravessar a cidade, beleza, precisaria de mais horas. Mas, nossa, amigo, não consigo não. Ficando em casa todos os dias trancado, não consigo Ah, pedir mais amiga, horas, é não. Tu é porque doida, é? eu tô aproveitando tanto meu tempo comigo nessas últimas semanas. Tem me Ela feito tá tão usando bem. tela preta pontuar. O que é tela preta? O que é tela preta? O site lá, menina, dos contos eróticos em áudio que eu te mandei, que eu dei de indicação. Ah, tá. Não tô usando isso, mas eu tô aproveitando muito meu tempo, sabe? Gente, eu li 2 livros em 2 dias, um livro por dia. Isso me fez tão bem. Ai, sabe, tenho escrito coisas, tenho visto coisas que eu Ih! queria muito ver. Tava querendo ver umas entrevistas que estavam, enfim, armazenadas e que eu não tinha conseguido ver ainda. E aí tirei um tempo pra mim, pra assistir. Então, assim, não tem como defender esse tempo, que é pouco. Quando eu vejo já é 6 horas da manhã e eu preciso dormir. É, gata vampira. E você, Pris? Ah, pra mim não tem como defender. É consultórios e. Ai, pra você passar aqui, você precisa de horário. Aí você vai lá e marca o horário bonitinho. Por exemplo, 11 horas da manhã. E você vai lá no escritório bonitinho, antes do horário. E o médico te atende meio-dia, meio-dia e meia, 1 hora da tarde. Então, assim, Ai, eu odeio pra isso ser também. se for pra ser atendido horas depois, e tipo, não é minutos, é horas mesmo, pra que desgraça precisa agendar horário? É melhor por hora de chegar se for desse jeito, porque eu acho que dependendo assim até é mais rápido. Então, meu não tem como te defender pra isso. Pra ir, você, clínicas de exame, qualquer coisa que precisa marcar horário, só que atende muito depois. Brasil, né? Brasil, sempre irmãos, sempre unidos, sempre Eu também tenho responsáveis, muita Brasil. raiva disso, porque eu era muito pontual com essas coisas assim, sabe? E aí, e o pior, né, que se você atrasa, aí você não passa, aí não tem É. caô, mas eles atrasarem não tem problema. Mas sabe o que que eu faço, amiga? Não sei se vai funcionar pra ti. Eu gosto de marcar, tipo, primeiros horários, sabe? Porque tem menos chance de atrasar. Hum. Porque eu não sei o que acontece que quando você marca pra tarde sempre dá BO. E aí, tipo, eu sei que acontece menos quando marca cedo. Se bem que assim, eu agora parei, eu e a minha mania de olhar sempre os dois lados da coisa, às vezes isso acontece também, porque o primeiro horário atrasou horrores,
Aí, beleza. Aí, quando o médico vai atender, já tá próximo do segundo horário. E aí, uma coisa vai acarretando na outra, que vai acarretando na outra, que vai acarretando na outra. E quando vai ver, a pessoa que estava marcada para uma só vai ser atendida às 6, porque o das 6 da manhã não chegou às 6 da manhã, chegou às 9. É Sabe muito assim? sobre isso mesmo, amigo, mas tipo, às vezes não é nem parte dos pacientes. Teve uma vez que eu tinha ido fazer um exame, uma consulta, na verdade, e aí, tipo, tava marcado, se eu não me engano, era pras 10h30, 11 horas. E aí, tipo, tava marcado pras 9, 10 horas, por aí. E aí o médico não tinha chego, eu cheguei, detalhe, que eu cheguei 8 e pouca, tava marcado pra 9 e pouca, eu cheguei 8 e pouca. O médico foi chegar, sabe que hora? 11 horas. E aí, tipo assim, teve um atraso, mas no caso não foi por conta de paciente, foi por causa do atraso do médico em chegar, entendeu? Uhum. É exatamente isso, assim. Acho que pessoas, né? Os brasileiros são irresponsáveis com o horário e, por consequência, a gente paga, os próprios brasileiros pagam o preço, né? É isso. E agora vamos pro quadro. É muita caralhação. Pra você que não conhece, muita caralhação. É um quadro nosso que a gente dá indicações aqui de livro, Instagram, canal de YouTube, qualquer coisa que a gente ache legal e a gente vai estar indicando aqui. Roda a vinheta. É muita caralhação! Que É muita delícia! Então vamos lá, Guigo, abre esse quadro. O que você indica hoje para os nossos ouvintes? Ai, olha, eu tenho várias coisas pra indicar, mas como você pode indicar uma, eu vou fazer o seguinte: eu não vou indicar ainda o livro que eu estou lendo, porque eu tô lendo 2 livros em paralelo, né? Eu li 2 e continuo lendo 2 em paralelo. Eu tenho esse costume de ler 2 livros ao mesmo tempo, assim. Então, sei Eu tô lá, lendo uns 3, 4 às vezes, relaxa, é normal. eu me sentia culpada, porque Amiga, você acredita que eu falei a mesma coisa num grupo que eu tava conversando esses dias sobre leitura? E aí a menina foi e falou assim: não, relaxa, porque quem consegue administrar vários livros ao mesmo tempo é justamente porque é o pessoal que já teve hábito de leitura, porque exige um nível, né, de concentração. sim, mas aí é aquela coisa, não sei se você tem esse truquezinho também. Eu tenho um truque que é, quando eu começo a ler alguma coisa, quando eu tô lendo em paralelo, e aí eu tô lendo, sei lá, agora eu vou pro próximo livro, aí tô lendo, tô lendo, tô lendo. Quando eu começo a já embaralhar as vírgulas, embaralhar as casas, eu já percebo que eu não tô retendo informação. E quando eu não tô Ah, retendo sim. informação, eu paro. Aí eu paro de ler, não vou ler mais nada. Aí eu deixo Uhum. para ler no dia seguinte. Tipo, eu já li A Revolução dos Bichos e li. Eu tava lendo, né? Aham. O Cartas lá para. Enfim, que eu não vou falar ainda, Juliette. que eu ainda vou indicar. Eu ainda vou indicar ele. Então, eu tava lendo um livro, mais A Revolução dos Bichos, mais Admirável Mundo Novo. Aí eu Uhum. terminei a Revolução dos Bichos, aí fiquei só com o Cartas lá que eu tô lendo, mais o Admirável Mundo Novo. E vou dizer por que eu tô lendo o Admirável Mundo Novo. Eu tinha combinado que eu vou emprestar esse livro pra Gabs. Então, eu não queria relê-lo agora, eu ia deixar para ele ser o último livro que eu vou ler. Mas o que aconteceu, e é aqui que vai a minha indicação. Eu vou indicar para vocês o livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que, enfim, esse livro eu acho que ele um dos mais um dos livros mais importantes de ficção do nosso mundo, sabe? Da Terra, assim. Ele é um livro muito importante e o mais incrível de tudo é pensar que esse livro é um livro que foi escrito peraí, ele foi lançado em 1941, ou seja, há milhares de décadas atrás. E ele, nesse exato momento, nesse presente momento em que estamos vivendo aqui no Brasil, essa política, esse mundo e, enfim, essa tecnologia, tudo isso que a gente está vivendo hoje, ele ainda é extremamente atual. E quando eu digo atual, não é porque ele descreve o que está acontecendo nesse momento, mas é porque esse livro descreve exatamente o que pode e que muito provavelmente vai acontecer conosco daqui a 10, 20 anos. Eu estava inclusive vendo, porque no livro eles falam sobre o lance de vigilância, né? Muito sobre vigilância. O ser humano ele perde a individualidade, né? Ele vive em prol de uma comunidade, é uma sociedade totalitarista. Então as pessoas perdem as suas individualidades, elas estão sempre sendo vigiadas pelo grande irmão, né? O Big Brother, inclusive para quem não sabe, Big Brother, o nome Big Brother foi tirado de um livro de ficção. Existem vários que falam sobre esse tema, né, de não existir um Deus, mas um governo que vigia as pessoas o tempo inteiro.
E isso tá aqui no Admirável Mundo Novo, veio daqui, desse princípio aqui. E aí calhou, essa semana eu vi, não sei se vocês viram também a notícia, né, de que já existe um prospecto de que daqui a 10 anos, mais ou menos, nós teremos câmeras por todo mundo, vigiando e controlando as pessoas. E isso já está sendo desenvolvido. E não é de agora, já está sendo desenvolvido há muito tempo, mas vai entrar em prática dentro de 10, 15 anos. Pelo menos foi o que eu vi na reportagem. E aí, enfim, eu quero indicar esse livro. E por que que eu tô terminando de ler ele para já passar pro Gabs? Porque eu descobri, acho que Gabs nem sabia dessa também, você que tá ouvindo talvez não saiba também. É bem quentinho. Outra curiosidade sobre esse livro, o primeiro disco da Peach, Admirável Mundo Novo, Admirável Chip Novo, foi inspirado nesse livro, Admirável Mundo Novo, Aldous Huxley. Gabs, eu não sei se tu sabe disso. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu não sei se você que tá ouvindo a gente sabe também. Gabs, eu acho que não sabe. Vai descobrir agora, porque eu descobri anteontem. A Globoplay acabou de lançar uma série sobre esse livro. O nome da série é Admirável Mundo Novo. E Eu vi essa série, mas como ela é brasileira, Não, eu ela achei não que é não tinha. brasileira. Não é brasileira? Não. Essa é Oxi, futurista pois, saiu faz 2 dias no Globoplay. pois eu vi que ela foi pro Globoplay. E aí eu achei que era brasileira por conta disso, né? Até porque Não. é muito cara de coisa de Do coisa da Brasil, Globo, né? isso, Da não é? Globo. É. E Sim! aí eu tava achando que era brasileira, mas eu achei que era a temática, era uma coisa totalmente nada a ver, nem associei com o livro. Amiga, é o livro. Pelo menos o primeiro episódio que eu assisti só um. Eu falei, não, não vou assistir, que eu quero reler o livro primeiro para depois assistir. E para Não entregar pro sabia Gabs. não. Então, assim, a série é incrível. E só para você entender, você que não sabe muito bem, você pode ler o livro. Eu recomendo, inclusive, que você leia o livro primeiro, porque o livro vai te dar uma visão mais ampla da série. Mas para vocês aí que estão aí, ai, será que eu vou ler esse livro? Será que eu vou ver essa série? A série de imediato tem Orgia, Suruba, é um Sense8, só que Beleza. muito melhor do que o Sense8. Muito A melhor do gata que o tentando Sense8. convencer o povo pela putaria, meu pai. Ai, amiga, Gata ruiva. infelizmente, A é que muito. pinto chegamos. Aqui chegamos. É muito triste que eu tenha que fazer isso, mas infelizmente a gente tem que chegar nas pessoas de alguma forma, seja da pior forma possível. Mas a gente tem que chegar, porque Tô eu zoando, acho eu entendo. realmente que as pessoas precisam demais ler esse livro. Assim como a Revolução dos Bichos, que eu chorei ontem quando eu terminei de ler. Chorei horrores lendo. E é um livro curtinho, gente, dá para ler em um dia. Eu li em um dia. Então, assim, esses livros são muito bons. E eu acho, inclusive, que se todo brasileiro tivesse lido um desses livros, O Admirável Mundo Novo, A Revolução dos Bichos, O Homem do Castelo Alto, enfim, se as pessoas lessem esses livros, certamente a gente não estaria passando pelo que a gente está passando nesse governo de bosta, nesse Isso aí. desgoverno. Então, minha Certo. indicação é o livro barra a série. Leiam um livro. Se não quer ler o livro porque é preguiçosa, vai ver a série, mas vai. Faça alguma coisa e contemple Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley. É isso mesmo. A minha indicação de hoje é uma playlist criada na Dona Spotify, que o nome dela é Bom Dia Fofoca, #dor de cotovelo. Para quem não sabe, ou se alguém ainda não sabe, o Clubhouse foi liberado para Android. E aí, tipo assim, apesar de todo mundo praticamente que eu vi falando sobre ele, ter falado, metido pau, falado que era horrível, não sei o que lá, que o E é. brasileiro ficou. Mas aí, tipo assim, eu falei, eu vou dar uma chance ainda assim. E aí fiz um refinamento de buscas, fiquei os primeiros dias desde que lançou, dando uma vasculhada. E aí eu achei umas salas bem legais, inclusive tem uma que é essa Bom Dia Fofoca, esse é o nome dela, que é da maravilhosa drag carioca, a Tennis Sparks. E aí eu fico quase todo dia, eu entro lá pra dar um alôzinho, pelo menos pra ficar ouvindo alguma coisa. Interajo bastante lá também. É um lugar bem aberto pra, tipo, qualquer pessoa interagir. Porque tem umas salas que a gente entra, que a galera, tipo assim, é um nicho de amigos que ali, tipo, só fica entre eles o papo, né? E você pode ficar ali assistindo apenas. Tipo assim, eles até deixam você subir pra onde você pode falar e tal, onde tem como habilitar o microfone, mas eles não dão oportunidade pra você falar. A Atena não, desde o início ela foi maravilhosa, sou apaixonado pelas salas dela. E aí, aconteceu que semana passada surgiu
no meio lá, a gente falando de música, a gente decidiu criar uma playlist colaborativa. E aí a gente fez essa Bom Dia Fofoca, Dor de Cotovelo, que é a primeira. E aí toda sexta-feira a gente decidiu que vai ser a sala decidiu que vai ser feita uma playlist. E aí com temáticas diferentes. E aí até agora tem 2 lançadas, porque hoje a gente tá gravando esse episódio numa sexta. E aí já tem uma segunda playlist lá, que é com outra temática, mas enfim. É uma playlist colaborativa, coloquei algumas músicas lá, outras pessoas também. Tem 5 horas e meia de duração essa playlist, então é bem vasta. É uma playlist um pouquinho de sofrência, assim, mas é gostosinha. Essa é a indicação, Bom Dia Fofoca, Dor de Cotovelo. E eu vou fazer só uma indicação rápida, que eu tinha indicado um livro do Matheus Rocha. Próximo. Eu tinha feito uma indicação em um dos nossos episódios aí, falando sobre o segundo livro do Matheus Rocha, que ele fala sobre ansiedade. E aí eu só vou indicar o Pressa de Ser Feliz, que também é sobre ansiedade, foi o primeiro livro dele, que é antigo já, gente, já tem alguns anos que ele lançou. E como esse foi o nosso episódio de saúde mental e autoestima, eu vou estar deixando ele aqui, procurem, leiam a sinopse que vocês vão amar. E é isso, uma Isso. indicação bem rapidinha. Uhum. Passou meia hora, mas tá bom. Então. Coragem, linda! A Guigo leu as 2 orelhas do livro, eu posso. A Guigo leu as 2 orelhas do livro, leu a contracapa, deu a descrição audiovisual de como era a capa, falou sobre a vida do autor e eu que levei 10 anos. Eu sou a dona do podcast, eu posso. Ela é a patroa, deixa ela. Então, a minha indicação dessa semana vai ser um canal no YouTube que eu descobri recentemente bem legal, que é um canal do Dr. Marco Budi, que ele é um médico psiquiatra da USP, que o nome do canal se chama Saúde Mente. Então, eu indico vocês lá dar uma olhada, tem uns vídeos interessantes, informações sobre ansiedade, sobre sintomas, como tratamento de transtorno de ansiedade, falando assuntos sobre depressão e outros muito mais. Então, para você que tem alguma dúvida sobre o assunto, né, que a gente comentou sobre ansiedade ou sobre outras coisas, tem esse doutor lá explicando em vários vídeos sobre esse assunto. Então, essa é a minha indicação da semana. Canal do YouTube, Saúde da Mente. Tudo. Por tudo. Bom, meninas, Tem suruba? Temos, né? Temos mesmo, né? Temos. Foi ótimo episódio. Teve treta pra quem queria treta. Tava com saudade de eu e da Gabs discutindo. Tem indicação. Tem conselhos que a Gabs dá e que ela se arrepende. Não me arrependo, não. Tem tudo. Tem aquele. Eu sempre sensata. É que ele fala que eu falo, mas não. Ixi, me confundi. Faço o que eu digo, não faço o que eu falo. Isso! Tem tudo isso. Tá tudo. Completinho. Você só tem que fazer o seguinte: pegar e compartilhar no grupo das suas inimigas. Como a gente sempre diz aqui, manda para uma amiga e para uma inimiga e faz elas se matar para descobrir quem é quem. Tá bom? Então é isso, amo vocês. Meu @ é oficial Guigo. Sigam em todas as plataformas, inclusive de streaming. Dei muito play nas minhas músicas que eu preciso comprar uma Havaiana de pau. Gabi, seu @? Meu @ é Gabriel1997neto. Me sigam no Instagram. Pris. Pris. O meu, você encontra lá eu no Instagram, @opspris, Pris com Z. Tá, querida. Certo. Bom, então é isso. Sigam todas nós, compartilhem esse episódio se você gostou. Se alguém falou que não devia, problema nosso, você que lute, porque, né, é isso. Escutar a gente nas plataformas é de graça, então corre o risco de você uma hora ou outra ouvir uma bobagem, tá bom? É isso. Um beijo pra quem fica. Guigo, mais uma coisinha, gente. Vão lá no card que a gente tá colocando lá no seu feed. Deixa um comentário sobre o que vocês acharam do episódio anterior. Deixa lá um comentário que a gente vai estar olhando e respondendo. Exatamente. A gente responde tudo. Então é isso. Beijo, meninas. No caso, o episódio anterior não era esse? Porque quando esse daqui sair, vai estar lá o post já, não vai? Ai, tô cheia. Vai lá e responde. Ai, vocês também. Vocês já estão na internet há muito tempo. Você que tá ouvindo o podcast já sabe que é pra ir comentar. Cheia. Beijo. Tchau, que eu vou cortar meu cabelo e fazer minha unha. Beijo. Então tá. Bye, né? Lorenas. Bye. O meu nome é Dani Bowles e eu tenho uma percheca.